Frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração. Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Comunicando, Pastor Fábio Oliveira. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Betel FM, a rádio do coração de Deus para o seu coração. Estamos entrando no ar com mais um Debates Betel. Hoje a nossa mesa repleta com vários visitantes, muita gente boa, e hoje nós vamos ter muitas informações, tudo que você gostaria de saber sobre educação financeira, ser um empreendedor, economia. Então você fique antenado e sintonizado no nosso Debates Betel de hoje. Hoje mesmo, terça-feira, dia 8 de janeiro do ano de 2018. E você que está nos ouvindo pela madrugada, seja muito bem-vindo. Uma excelente madrugada para todos vocês aí, pelo bom ar da sua Betel FM. E já vamos começar, já vamos dar aquele boa tarde especial para nossa Bárbara Leal. É isso mesmo, que ela já vai passar pra gente, direto da redação, a senha do dia para você participar pelo telefone, WhatsApp e mídias sociais. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Pastor Fábio. A senha de hoje é Salmos 25:3. Salmos 25:3. Isso mesmo, Salmo 25:3, para você entrar com a senha do dia e participar do nosso Debates Betel, que hoje nós vamos falar sobre o salário mínimo aqui no Brasil, o salário mínimo. E aí, você acha que alguém consegue conviver, consegue driblar essa economia do jeito que tá com o salário mínimo atual no país? Sim ou não? E temos telefone, Azeitona. 2447-0773. E aquele áudio, gente, de até 1 minuto pelo WhatsApp. WhatsApp Betel 21 986666606. Estamos nas mídias sociais. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com Betel 987. E no Insta Betel 987. Twitter Betel 987. Oh yes. Oh yes! E nós estamos aqui com toda a nossa mesa, direto pelo Facebook. Vou mandar um alô, pessoal, que tá na nossa live. Isso! Show! Muito obrigado pela audiência de todos vocês da live. Continue aqui com a gente, porque o programa hoje promete. E além disso, compartilhe a nossa live, porque nós dependemos da sua audiência, tá ok? E vamos agora começando, apresentando a nossa mesa de primeira. Nós estamos aqui com eles, e vou começar pelo nosso querido Eduardo Melo. Ele é CEO do Grupo Melza, especialista em marketing e gestão de pessoas. Muito boa tarde, Eduardo Melo. Boa tarde, Fábio. Boa noite aos demais membros aqui da mesa. Vamos hoje realizar um debate falando sobre... Isso, vamos só Por ver que aqui. deu boa tarde pra você e boa noite pra gente? Eu não entendi. Isso, nós vamos... É porque vai ter o reprise meia-noite. Exatamente. Ele foi sensacional. Ele já tá ligado na reprise. Tá ligado, é isso mesmo. Ele tá super ligado. E por falar em reprise, ele vai reprisar agora o boa tarde dele. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Fábio? Boa tarde. Boa tarde aos demais membros da mesa. Agora sem boa noite. Vamos levar hoje esse papo aqui, vamos falar sobre esse problema, essa possibilidade de salário mínimo, como que a gente consegue viver com isso e driblar essa crise. Que é uma verdadeira aventura, já já a gente vai falar com certeza. E estamos aqui com ele, o homem da terça-feira. Tudo bom, pastor Edmário Tuca? Tudo bem, é um prazer imenso, eu tô até assim emocionado, né? Tá numa mesa dessa com pessoas sábias, né? Verdade. Boa na área que eles defendem, né? Militam, né? Militam, defendem o que eles estudaram, se prepararam. E eu vim aqui mais também para pedir desculpa aos ouvintes, por sexta-feira eu não pude estar. Liguei lá pro presidente da Betel para ele não me limar aqui, né? Senão eu entro na justiça contra ele, quero meus tempos. Aí, um abraço a todos e vamos que vamos. É um assunto de se pensar, né? Verdade. É algo assim, e é desafiador, né? Muito. A gente viver com esse salário no Brasil e vamos que vamos. Isso. Que Deus possa nos dar sabedoria
iluminar nossa mente aí. E vai ser muito bom, Tuca, porque você vai trazer uma ótica, não de especialista, mas você vai trazer uma ótica realmente de todos nós brasileiros Isso. a respeito desse tema. Perfeito. Perfeito, sempre. E estamos aqui com ele, nosso querido pastor Jansen Leiros, que é economista. Jansen, boa tarde. De onde você tirou esses elogios, esses títulos todos? Pra mim é um prazer estar aqui, Sim. sempre, né? Eu vivo aqui na Betel, se eu pudesse, moraria aqui. Ficou ótimo com o Panamá do Tuca. Ficou bacana, né? Ficou bacana. Eu tô parecendo aquele ministro do STF lá atrás, Paulo Brossard, lembra disso? Isso. Fico parecendo Paulo Brossard, né? Esse chapéuzinho assim. Queria eu ter 1/5 da inteligência do Paulo Brossard, que era um homem excelente, né? Deixou marcas e um legado espetacular no Brasil. Quero parabenizar e agradecer a presença aqui do Eduardo, do Sérgio, é muito bacana. Sim. E quero agradecer a Bárbara por ter me chamado de novo, porque eu pensei também. que em 2019 eu não fosse aparecer aqui. Eu também. Beijo, Barba. Isso, nós temos aqui debatedores que são peças-chave, como o Tuca, como o Jansen e como tantos outros, todos os debatedores da Rádio Betel. Vai o nosso abraço, vocês são peça importante nessa engrenagem. E nós estamos aqui com ele também que é consultor do Sebrae e também é economista, o Sérgio Dias. Muito boa tarde, Sérgio Dias, seja muito bem-vindo, debutando boa tarde aqui. aos membros aqui da mesa, boa tarde, ouvintes. Esperamos que a gente possa hoje fazer um debate aqui e levar informações para vocês. É um tema que realmente afeta muita gente. Hoje no Brasil, cerca de 48 milhões de pessoas vivem em função do salário mínimo. E então é um assunto que interessa a uma massa realmente que sofre, né? Sofre muito, porque a pessoa ela tem que driblar as contas, o orçamento que entra, o que sai, tudo isso. E nós vamos falar hoje de ser empreendedor, que está muito em voga no nosso país atualmente. A gente vê que muitas pessoas têm saído do mercado de trabalho formal, de carteira assinada, justamente para o empreendedorismo, né? E nós vamos falar sobre isso com o Sérgio, que está aqui, ele é consultor do Sebrae e pode passar inúmeras dicas para você que quer ser um empreendedor. O Sérgio trouxe uma informação bacana, que 48 milhões de brasileiros vivem com o salário mínimo. E essa semana eu reprisei uma entrevista do Roberto Dávila com o Domênico de Masi. E ele falava que hoje 8% nada, 8 pessoas detêm metade da riqueza do mundo. Olha aí. Tem noção do que é isso? Metade da riqueza do mundo na mão de 8 pessoas. É você, Tuca? Não, eu não. Ele é o nono. 8 pessoas. Ou seja, 48 milhões vivendo de salário mínimo é até uma proporção bastante razoável num país continental do tamanho do nosso, né? Poderia ser ainda maior essa dependência. Então nós estamos até razoavelmente bem, se você considerar que então tem países aí em que quase a sua totalidade da população vive de salários muito menores, inclusive. 48 milhões de pessoas é mais ou menos 25% da população do Brasil. É muita gente, né? Um quarto, né? É muita gente, mas diante de outras Diante de outros... Sei. Apesar que o nosso salário mínimo aqui no Brasil é um salário mínimo vergonhoso, que a gente vive em inúmeros países, que o salário mínimo vem numa crescente e vem justamente... Dá para viver com ele. Dá para viver com ele, pagar suas contas Ter seu carrinho, e viver com dignidade, sua vida, na perfeito. verdade. Né? Eu trouxe aqui, inclusive, uma lista de salários mínimos Sim. dos países. Opa, Eu acho que ótimo. O Sérgio também deve ter trazido isso. Não, eu não trouxe, mas eu tenho... E eu países li sobre como isso. na Bélgica, por exemplo, né? O salário mínimo é de aproximadamente R$8.000 Olha aí. mês. R$8.000 mês. $26.000 ano. É um dinheirinho bastante Amanhã eu tô razoável, né? pegando avião pra Bélgica, Sim. tá Tuca? E a Bélgica não é dos países mais ricos e com melhores salários. A Alemanha é melhor. A Alemanha tem um salário mínimo muito maior do que o da Bélgica. Em compensação também a economia da Alemanha é muito mais forte que a da Bélgica. Sim. Nós estamos batendo esse ano agora, em 2019, temos uma previsão de 169 bilhões
de reais de déficit público. E a Angela Merkel não sabe o que fazer com 267 bilhões de euros guardados na poupança dela. Então acho que, de certa forma, a Alemanha realmente está numa situação um pouco melhor que a nossa. E como? Meu Deus do céu. Começando aqui com o Eduardo com a nossa pergunta-chave do dia. E aí, no Brasil, conseguimos viver com o salário mínimo? Bom, Fábio, eu considero que a gente consegue sobreviver com o salário mínimo aqui no Brasil. Perfeito. Viver é um pouco complicado. Se a gente for pegar a base da criação do salário mínimo, para que os motivos que eles foram criados, era para facilitar o sustento, dar um início de sustento para o brasileiro. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas que já passaram daquela idade inicial da vida e continuam se mantendo no salário mínimo. E pior, o Sérgio falou 48 milhões, certo? 48 milhões da população. Existe uma grande parte da população que nem salário mínimo ganha. Sonha em ganhar um salário mínimo. E pessoas até trabalhando, empregadas, que sonham com esse salário mínimo. É uma situação muito complicada. Viver com salário mínimo, conseguir cumprir suas demandas com salário mínimo realmente é muito complicado. Mas o brasileiro consegue sempre no seu jeitinho se virar e fazer. Como se diz, né? Dar o seu jeito para poder tentar de alguma forma, porque ontem a gente estava debatendo justamente sobre isso, sobre a questão do trabalho informal, o trabalho com não carteira assinada, onde tem muitas pessoas que acabam ganhando menos que o salário mínimo justamente por causa desse trabalho informal. A gente ainda tem no nosso país gente trabalhando por um prato de comida, por exemplo. Sim. Gente trabalhando pelo dinheiro da passagem, trabalhando pelo dia. Então a gente vê que existem muitas pessoas, como o Eduardo está dizendo, que acabam não recebendo, não entrando no orçamento dela o valor do salário mínimo, né? E aí, Tuca? Diante dessa circunstância que nós vivemos, eu sempre trabalhei na área civil, né? E na construção civil. E pra gente obter um salário a mais, a gente morria em hora extra. Sim. Né? A gente se acabava ali de fazer extra para que o dinheiro ali viesse aumentar diante do salário. Então hoje você vê, cortou-se tudo, né? O país está engateando. A construção civil parada, né? E então, Fábio, eu vou ficar aqui com a fala do Eduardo. Nós estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo. Hoje você vai pegar uma família para almoçar fora, você tem que pensar 2 vezes, né? É o que eu digo sempre para minha esposa: filha, vamos ir para matemática, né? Que não adianta a gente pegar, fazer bonito naquele momento e o restante ali tá. E depois fazer falta, né? Falta, porque hoje nós precisamos pensar. Eu sou líder de uma igreja. Sim. Hoje eu penso 2 vezes em trocar o microfone, eu já mando consertar, refazer de novo, porque nós estamos vivendo num tempo que a gente precisa se reeducar. Exatamente. O povo brasileiro precisa se reeducar. E isso que você está falando, Tu, que é muito importante, porque a gente vive num país de muito desperdício. Exatamente. Nós desperdiçamos comida, Perfeito. Nós desperdiçamos muitas coisas. E a gente vive uma tecnologia que é totalmente, tudo fica muito obsoleto, muito rápido. E é um desafio para o povo brasileiro, festivo, um povo alegre, um povo, é uma festa em cima da outra, né? É verdade. Então vem aí agora o carnaval e eles não querem saber. Por exemplo, agora, eles vão tomar susto, muitos deles, quando chegar a boleta do cartão. Eu pagava no cartão meu 2, 3 mil antigamente. Hoje eu tô pagando 200. Olha aí. Quer dizer, eu tô aprendendo. Uma camisa que eu comprava por 130, eu tô comprando camisa de 40. Né? Pensando no futuro do meu filho, do meu filho. Ainda está comprando camisa. Sim, mas o que acontece? Mas o que acontece? Hoje, o povo brasileiro precisa entrar no trem de conformidade às condições, né? É verdade. Da linha do trem. Então, hoje, eu entendo que se a gente... porque o Brasil vai mudar, mas você precisa mudar. Também. Né?
E não adianta, Tuca, é isso que você está dizendo, não adianta a gente colocar o foco numa pessoa só. Não. Porque a gente está vendo. Eu tenho que mudar com o Bolsonaro. Não. A gente não tem que colocar o foco só no nosso presidente. A gente tem que colocar o foco na nossa mudança como pessoa. Em geral. Entendeu? Essa é a minha fala. Com certeza. Janceleiros. A pergunta é se é possível viver ou não com o salário mínimo. O próprio Diese divulgou, aqui eu tenho dados aqui de agosto de 2018, o Diese soltou a informação de que o salário mínimo precisaria ser de R$ 3.636 para comportar todas as necessidades do brasileiro, né? Então, R$ 3.600 são praticamente 3,6 o que a gente ganha, ou que tem hoje, o que foi decretado hoje para o salário mínimo. Obviamente, portanto, dentro do que é necessário para aquilo que é dado, o salário mínimo não comporta viver. Agora, a gente precisa entender o seguinte: o salário mínimo, ele não é isolado. Não é uma decisão governamental que vai lá, decide pelo salário e pronto, resolveu o problema. Existe uma indexação enorme na economia brasileira em que o salário mínimo determina uma porção de gastos, inclusive gastos governamentais. Perfeito. Então não dá para decidir assim sozinho, né? O outro aspecto é o custo de vida de determinados países. Em países onde o salário mínimo é, como a gente falou, é a Austrália, que é 26 mil, não é a Bélgica é 20 mil dólares por ano. Na Austrália são 26 mil dólares por ano. Mas você imagina, o custo de vida lá em dólar também é mais alto. Então não dá para a gente decidir e ficar fazendo essa comparação sem saber como é que é a ambiência orgânica da nação e como funciona aquela sociedade. Até houve uma oposição alfinetando o presidente Bolsonaro, alfinetando justamente pelo fato de ter decretado esse valor do salário mínimo e querendo fomentar alguma coisa nas redes sociais, fomentar... R$8 mais barato do que estava decidido antes. Exatamente, querendo fomentar alguma coisa para querer já diminuir ou falar alguma coisa a respeito do governo. Eu vi um texto, inclusive, que falou que ele não deu os 1.006 e deu apenas míseros 998. E eu fiquei imaginando, qual era a diferença com R$8 que faria? Daria 4 sacolés no mês? Eu pensei no sacolé. Nós estamos na 4 sacolés de diferença. Não acho que não vai fazer grande diferença, não. A verdade não são os 4 sacolés. E dá defasado, mas também não é culpa dele agora, também não foi culpa do antecessor, isso vem se arrastando. Vem corroendo. Vem se consumindo o poder de ganho da população, vem mudando muita coisa. Então a gente não pode... Não, claro que não. Você já vem de longe. Lula acabou de afundar. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, o problema no Brasil não é o quanto vale o salário mínimo, é como vive com o salário mínimo quem dele depende. Porque o problema é você viver, é receber o salário mínimo, mas também não ter saúde. É receber o salário mínimo, mas também não ter educação. Perfeito. Porque se você recebe o salário mínimo, mas você chega no hospital, tem saúde, você chega na escola, tem educação para os seus filhos, você tem segurança pública, você não tem outra despesa bom alimento, sequer, né? O salário mínimo ganha em capacidade de realização. Então, não dá para discutir o salário mínimo como um problema único, isolado dentro da economia brasileira. E o segundo aspecto é que nós temos uma economia indexada. Não dá para dizer assim, vamos aumentar o salário mínimo. É porque vai aumentar o rombo dos gastos do governo. Sim. E não é uma coisa simples. Então, tem uma porção de coisa para ser discutida antes. Claro que a gente aqui não vai chegar a solução nenhuma, nem vai falar nada, mas só para dar ideia à população, para que ela não fique falando bobagem, nem achando que de 1.006 para 998 foi grande diferença, porque para cada um é R$8 de diferença, mas numa despesa governamental isso vai a 12 bilhões, que aconteceu em 2017. Isso. De 2017 para 2018. 12 bilhões de impacto no custeio da máquina pública. E por isso que a gente vive um país onde muitas pessoas elas se beneficiam com alguns programas sociais, como Bolsa Família e outros programas, justamente para poder, nesse orçamento... Uma ajuda, né? Exatamente, para poder, de alguma forma, melhorar o seu orçamento. Eu estou aqui com o Sérgio, que é economista, que também é consultor do Sebrae. E aí, você acha que uma pessoa consegue, como disse o nosso querido Eduardo, sobreviver com o salário mínimo? Não, com certeza não. Ele consegue sobreviver, viver não. Mas eu vou aproveitar que o que já foi falado aqui. Primeiramente, como é que é feito o cálculo do salário mínimo, né? Sim.
O salário mínimo ele foi criado para ser o mínimo salário, quer dizer, a mínima remuneração que alguém pudesse receber por um trabalho. Porque isso, antigamente, antes do salário mínimo, quando o salário mínimo não existia, as pessoas às vezes trabalhavam, como você falou, aí, por prato de comida, né? Exatamente. Então, hoje em dia você tem um salário mínimo estabelecido por lei. Desde 2015 foi feito um decreto-lei, o 13.152, foi em final de junho de 2015, na gestão ainda da Dilma, que estabeleceu até 2020 o cálculo do salário mínimo. Então, em 2019 está sendo calculado o salário mínimo em função desse decreto que foi feito em 2015. Então, o salário mínimo ele é calculado em função do crescimento do PIB. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, quer dizer, tudo que a nação produz, né? De bens e serviços. Então, o crescimento do PIB, de um ano para o outro, o PIB cresceu 1%, 2%, não cresceu, diminuiu. Então, essa diferença do crescimento do PIB, ela é um dos componentes do cálculo do salário mínimo. O outro componente é a inflação. E a inflação Só que é o seguinte, ele considera o PIB do ano retrasado, não do ano anterior, do ano retrasado. Então, nós estamos calculando o salário mínimo de 2019, quer dizer, o cálculo do salário mínimo de 2019 foi feito em cima do PIB de 2017. E, além disso, é somada a inflação calculada, quer dizer, a diferença da inflação calculada do ano anterior. Por que há essa controvérsia do 2006 para 1998? Porque quando foi em novembro, o Temer antecipou quanto deveria ser, foi uma projeção do salário mínimo, só que ele não podia dizer vai ser esse valor. Por quê? Porque você só sabe o INPC no final do ano, quando fecha. Então, quando fechou o ano, é que se viu que a inflação não foi aquela prevista. Então, ela foi... como a inflação foi menor do que a prevista, então você diminuiu o impacto no cálculo, né? Por exemplo, se você tivesse 1% de inflação e 1% de crescimento do PIB, você teria 2%, mais 2%. Então, vamos dizer que eles fizeram o cálculo em cima de uma inflação prevista. Essa inflação foi um pouquinho menor. Como ela foi um pouquinho menor, o salário mínimo também fica um pouquinho menor. Isso. Só que isso daí não é o salário mínimo, tirando fora qualquer o fato de ser o presidente A ou B. Não é o presidente da República que determina o salário mínimo, é uma lei. Ele simplesmente assina. Sim. Ele sanciona o salário mínimo. Então, não adianta botar a culpa no fulano, no Beltrano, na Dilma, ou no Lula, ou no Bolsonaro, ou em quem fosse. Colo de Melo. Não, porque antes foi da Dilma, né? Que mudaram o cálculo foi no governo da Dilma. Então, da Dilma para cá, quer dizer, é uma lei. Então, o presidente... decreto, né? É o decreto-lei 13.152. E é importante que se diga o seguinte, que esse decreto é feito, essas leis existem, para evitar que o salário flutue ao sabor do viés político que está sentado na cadeira presidencial, porque existe um impacto direto nas contas do governo. Perfeito. E haverá impacto na conta do governo seguinte. Então é uma maneira de evitar que haja um populismo, né? uma tentação, uma manipulação disso em detrimento, causa própria, né? para poder se beneficiar da urna eleitoralmente. Exatamente. No exercício seguinte. Agora, o Sérgio colocou uma coisa importante. O salário mínimo é para evitar que alguém ganhe menos do que aquilo, o necessário, digamos assim, ou pelo menos o bastante para sobreviver. Mas ele não é um teto, ele é um mínimo. Sim. E numa economia que funcione naturalmente, com liberdade, em que a demanda e a oferta determinam as coisas, o salário pode ser apenas um número que ninguém segue, é uma referência. Exatamente. Porque eu trabalhei com mão de obra durante muitos anos e muitas vezes um salário mínimo da categoria nós não conseguimos contratar ninguém porque a demanda estava alta, a oferta era muito grande, então eu não conseguia contratar pelo mínimo da categoria. Eu tinha sempre que botar valores mais altos, porque ninguém queria vir trabalhar. Mas também houve momentos em que se trocava até, às vezes, 6 por meia dúzia. Tamanha era a oferta de mão de obra. Diminuía. E pouco trabalho. Eu queria fazer uma Sérgio, pode observação aí interessante sobre o que o Jansen colocou. O salário mínimo,
ele é uma referência. Sim. Claro, algumas pessoas recebem o salário mínimo, exatamente o salário mínimo, ou 2 salários mínimos, então alguma vamos dizer, fração do salário mínimo. O que acontece é que, como ele colocou um negócio interessante, em função da oferta e da demanda e da importância do setor, da força que tem o setor, por exemplo, os setores que são mais empregadores de mão de obra, eles têm mais força na hora de pleitear. Então existem o que se chama piso salarial da categoria. Então você tem algumas categorias, vamos dizer, construção civil, pessoal de transporte, motorista, eles não ganham o salário mínimo, eles têm um piso salarial, que é maior que o salário mínimo. Perfeito. Então por quê? Porque aquela categoria, ela tem uma força tão grande na economia que ela consegue fazer pressão para melhorar o piso salarial dela. Às vezes até o sindicato já coloca... Através do sindicato. Através do sindicato que ela faz. E das associações. Sim. Exatamente, a convenção coletiva. Então, o que acontece é que o salário mínimo ele serve de referência, mas para algumas categorias existe um piso salarial. Então, aqui também não dá para você viver com aquele piso, né? Dá para sobreviver. Só que você sobrevive um pouquinho melhor do que o outro, né? Compra mais sacolé do que o outro. Tá. Porque, na verdade, se você não tiver um salário mínimo da categoria ou mínimo do país de referência, pode haver um cartel de empresários que joga o preço do salário para baixo. Isso. Para evitar que também você viva de forma impossível, né? Que você viva com dinheiro impossível de viver, então se estabelece um mínimo. Mas isso, dentro de uma economia saudável, ninguém nem chega nela. Não. Ninguém nem chega nesse valor, desculpa de interromper. Não. Outra coisa interessante é que o salário mínimo, esse salário mínimo de 998, Sim. ele é o piso do salário mínimo nacional. Porém, alguns estados têm salários mínimos próprios. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Poderia até exemplificar um estado pra gente... Por exemplo, São Paulo, o salário mínimo que vai ser 18 é 1.076. O Rio de Janeiro, 1.136. Rio Grande do Sul, 1.175. Santa Catarina, 1.078, igual de São Paulo. Paraná, 1.223. O Paraná é que tem o salário mínimo maior do país. Eu vou pro Paraná. É bom pro Paraná. Cuidado pra não ir pra Curitiba. Não. Curitiba vai ser dono. Cuidado pra onde você vai parar no Paraná. Então, esses estados, por que esses estados, e repara que é tudo do sul e sudeste, né? Sim. Por quê? Porque as economias desses estados são mais aquecidas, fortes, né? mais aquecidas. Então você não consegue contratar, como o Jansen falou, você não consegue contratar, às vezes, uma mão de obra naquele salário. Então você tem que subir o piso. Então o próprio estado, ele faz isso. Quer dizer, por exemplo, uma doméstica, uma empregada doméstica no Rio de Janeiro ganha mais do que um empregador doméstico. Perfeito. E falando E mais isso, só para aproveitar esse gancho que ele está falando, olha como é que acontece no Rio de Janeiro, porque eu conheço bastante esse segmento. No Rio de Janeiro, o carioca, propriamente dito, ele tem um espírito de quem se vira, de quem se resolve, que não vai depender de salário mínimo. Então, regaça a manga. Se você disser para ele assim, olha, você vai receber 998, o cara vai dizer, obrigado, eu vou pro sinal jogar bolinha e vou ganhar mais do que isso. Sim. E o carioca não aceita esse salário baixo. Então vou vender água de coco na praia. Tem determinados salários, inclusive, que se ficar muito baixo, o carioca, por exemplo, então você tem que trabalhar com um salário mais alto, porque ele próprio, a demanda dele não é atendida pelo salário mínimo, então ele não vai aceitar, você não vai conseguir contratar um carioca. Sim, até porque a gente vê esse exemplo, principalmente com, o Sérgio está dizendo, das empregadas domésticas. A gente vê que o sistema mudou totalmente, justamente por causa das leis, que muitos patrões não estão podendo assinar a carteira das suas empregadas domésticas, e aí o aumento de diaristas aumentou de uma forma assustadora, por quê? Perfeito. Porque elas ganham aquele valor diário. E ainda tira onda, ainda diz assim, ó, não quiser, o preço é esse, né? Eu tenho quem me contrate e não quer saber. Olha, o Sérgio deve saber isso com certeza. O número de profissionais na economia informal no Rio de Janeiro é superior de todos os outros estados. Com certeza. Não é? Com certeza. Porque é característica do carioca. Então, se você vier com um salário formal muito abaixo do que ele pode ganhar na economia informal, ele vai dar uma banana pra você e vai trabalhar. Eu conheço muita diarista que paga seu INSS e pega seu dinheiro limpo. Sim. Entendeu? Faz aí 4, 5 faxinas na semana e tira muito mais do que o salário mínimo.
É porque outra essa coisa, pessoa que trabalhava e ganhava um valor fixo por mês e Isso. trabalhava a semana toda numa casa, isso daí tá muito raro. Tá raro? Tá. Tá raro. O que eu vejo é o seguinte, eu vou dar um exemplo da minha casa, né? Sim. Eu tinha uma empregada CLT, então, que eu pagava o salário mensal, INSS, fundo de garantia, férias, tudo isso, tudo que a lei determina. Essa mesma empregada chegou para mim e falou o seguinte: olha, não me interessa continuar trabalhando com CLT, eu prefiro trabalhar como diarista, que eu ganho mais. Olha aí. Olha Eu aí. falei, só que isso o tempo agora já pode. Pela nova lei pode. Lei, Eu posso é. contratar ela 2, 3 dias na semana. Então eu falei, eu não posso então ter você todos os dias. Eu preciso ter uma pessoa todos os dias na minha casa. Então eu não posso ter você como diarista todo dia. Primeiro que vai ser um valor absurdo. Segundo, que a lei não me permite. Você não tem problema. Eu trago a minha irmã e minha prima, cada uma faz um dia. Ó. Então eu tenho hoje, na realidade, eu tenho 3 empregadas diaristas. Cada uma faz 2 dias, daí uma faz 1. Ó. Então, agora, eu falo para ela assim, vem cá, vocês não preferem que eu faça assinar a carteira de vocês? Não queremos isso de jeito nenhum. Não quer A não. gente quer continuar como diarista. Exatamente. Tá bom, tudo bem. Aí eu falei, mas vocês não têm INSS? Não, a gente tem o INSS. Paga a gente sim. paga, Isso. elas fazem, é o Tiram- carnezinho dela. E aí você Sabia. vai fazer a conta na ponta do lápis, elas ganham mais. Sim. Porque ela, na realidade, o que ela faz? Ela vai lá para casa, fica lá uma quantidade de horas, Tipo de 8 até as 4 da e tarde. daí ela já sai e faz outra coisa. Isso aí. Eu tenho uma que é manicure e faz alguns trabalhos nessa área de beleza. Tem a outra que se formou em Direito e agora está começando, já é estagiária de Direito. E até eu incentivei ela, falei assim, vem cá, você tem que buscar a tua profissão. E a outra faz faxinas também em escritórios depois. Que, olha só que interessante. Você trabalha numa residência até 4, 5 horas da tarde. Sim. Depois os escritórios fecham 5 horas. E aí tem que fazer a limpeza. Só que a limpeza do escritório ela faz em 2 horas, 1 hora. Isso, exatamente. Tá certo? Então ela consegue complementar a diária dela. Então, essa coisa que você falou do carioca ser assim, eles dão o jeitinho, né? Ele consegue dar o pulinho dele e conseguir cada vez mais. E algumas delas estão até fazendo empresas. Sim, elas com estão esse contratando. tipo, Exatamente. Elas Pagando fa- uma hora menor para outra. Você tem uma empresa em casa. Sim. Elas têm uma empresa onde elas arregimentam várias diaristas ou faxineiras ou pessoas que trabalham nesse meio e ali elas destinam para diversas casas. Perfeito. E outra coisa, hoje você pode ser empresário individual, né? Você pode ser um MEI, Sim. microempreendedor individual, que você vai pagar um imposto de, sei lá, 40 reais por mês, independente do que você ganhar, e você pode ter até um empregado. Então você pode, elas fazem isso, elas se tornam MEI e começam a contratar outras pessoas para fazer... Microempreendedoras, né? Microempreendedor. Individuais. Falando aqui com o Eduardo, que ele trabalha com marketing, gestão de pessoas, a gente vê que hoje em dia as redes sociais, elas são um grande nicho de marketing. Muitas pessoas, elas oferecem os seus serviços, oferecem os seus trabalhos nas redes sociais, elas conseguem, de alguma forma, fazer a propaganda do seu serviço sem pagar nada. Isso é muito vantajoso atualmente, né? Hoje em dia você consegue montar uma empresa caseira, uma empresa doméstica, até ou na informalidade, ou muitos indo para o MEI, e usar a internet como fator de divulgação. O Facebook, hoje em dia o Instagram está sendo uma ferramenta bem forte também de divulgação. E começar a desenvolver um trabalho com isso, um trabalho de marca e crescer, por exemplo, como o Sérgio estava falando. Esse grupo que ele acabou montando em casa, perfeitamente caberia uma pequena empresa, um business que elas fizessem e começassem a emitir uma nota fiscal. Você começa a ter, dentro do MEI, vários fatores positivos para a pessoa, porque ela deixa de ser um funcionário, uma pessoa está prestando serviço, para ser uma empresa. Então ela passa a ter um CNPJ, ela não é mais um CPF, ela tem um CNPJ, ela é uma empresa, ela tem redução tributária, ela Perfeito. tem uma série de Tem vantagens. Crédito em banco. crédito em banco. Não é um crédito pessoal como aquele que você pega no seu nome. É no CNPJ, apesar de ser ligado a você. Mas é pela tem o empresa. trâmite, mas é pela empresa. E amanhã, essa empresa desenvolvendo, esse trabalho desenvolvendo, vamos supor, você tem um funcionário, amanhã você precisa contratar um segundo. O mês já não permite que você contrate um segundo. Então você começa a pensar em transformar essa empresa numa pequena empresa, uma microempresa. Microempresa. E a microempresa, dependendo da forma como ela se constitua, ela continua trabalhando praticamente com a mesma legislação do MEI.
continua pagando o Simples Nacional, a diferença é muito pequena. Mas você já pode ter até 3 funcionários, não é, Sérgio? 3? Sim. E a partir daí você começa a desenvolver. Essa empresa que nasceu na informalidade, pequenininha, para prestar um servicinho, daqui a pouco pode se tornar uma prestadora de serviços de médio porte. Eu atendi pelo Sebrae uma empresa que começou assim. Ela era uma empregada doméstica e o marido dela era motorista. E eles começaram a trabalhar para várias empresas, fazendo esses bicos, né? E faxina num, o outro fazia transporte. Vamos dizer, isso foi antes do Uber que eles começaram. Já estão há 10 anos no mercado. Eles foram crescendo. Hoje eles têm uma grande empresa de faxinas. E o que eles fizeram também? Eles começaram a comprar e revender produtos de limpeza. E hoje eles têm produtos de limpeza com a marca deles. Marca própria. Marca própria. Que eles não fabricam. Eles encomendam numa fábrica e põem o rótulo deles. E com isso a empresa cresceu. Ela hoje tem um bom escritório. Ela deve estar hoje com perto de 50 empregados, trabalhando em escritórios, em lojas, e principalmente na área de comércio e na área de serviços, né, de escritório. E eles começaram assim, era uma empregada doméstica e um motorista. E hoje eles são uma empresa que, vamos dizer, já não é nem uma microempresa, já é uma empresa quase que de médio porte. Não, e a informatização de várias empresas. Eu estava outro dia numa loja de departamento e observei, aí eu estava olhando no chão algo se movimentando do meu lado. Eu olhei, era um robozinho que estava varrendo o chão. Eu pensei assim, antes teria uma profissional. Perfeito. Fazendo esse serviço. A informatização tem diminuído assim assustadoramente o número de pessoas no quadro de funcionários de diversas empresas. Aí você vai entrar num outro patamar que vai exigir também uma discussão mais à frente, talvez não hoje, porque não seria o caso, mas que toca na questão do salário mínimo, que é a mudança do perfil de exigibilidade profissional da sociedade. Porque as relações de trabalho estão mudando, porque os cargos, as funções, a demanda por mão de obra está mudando completamente. O desqualificado, a mão de obra desqualificada, que não tem uma qualificação própria, ela está perdendo espaço. Que é normalmente quem recebe um salário mínimo. Exatamente. Então o que acontece? Quem está vivendo no salário mínimo, se quiser fugir dessa, ele tem que se capacitar. Sim. Ele tem que se especializar em alguma coisa. Perfeito. Vai fazer alguma coisa especializada, vai se capacitar, porque aí você vai ter um outro degrau. Era um termo que era muito utilizado na década de 90, multimídia, né? Aquela pessoa que faz de tudo um pouco. Que a gente está vendo atualmente na nossa sociedade, ninguém mais hoje em dia é só alguma coisa. Sim. Todo mundo faz diversas coisas. Além do que as habilidades que você tinha anteriormente já não servem para o dia de hoje. Não. Provavelmente Eduardo, Tuca e Sérgio, igualmente a mim, fizemos curso de datilografia. Eu fiz. Aliás, o meu pai... Nos tornamos hábeis datilógrafos e hoje não serve pra absolutamente nada. Eu tenho até uma maquininha lá de lembrança. Não, eu também tenho. O meu pai era engenheiro e tinha uma construtora, uma pequena construtora. E ele, com 14 anos, ele me botou lá no escritório dele para ser o boy. Eu era o boy do escritório dele. E a primeira coisa que ele fez é o seguinte: ele me deu uma máquina de escrever e falou assim: aprenda a datilografia, porque você vai ter que bater todos os relatórios, vai ter que bater os recibos, porque antigamente você não tinha impressora, computador. Então eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai com 14, 15 anos e fui aprender a datilografia. Ele me deu uma máquina de escrever que eu tenho até hoje, uma Schmidt Corona que eu tenho até hoje. Então quem não tem uma mão de obra especializada, não tem nenhuma categoria específica para trabalhar, ele recebe o salário mínimo. Quando isso for reduzido, o salário vai estar ali, mas ele não será usado, porque não vai ter mão de obra para ocupar esse espaço. Então as coisas vão mudando. Nós estamos entrando num ambiente de mudança muito rápida no mundo todo. E, inevitavelmente, aos poucos, isso vai mudando. Olha, eu acabei de ver aqui na tabela que eu estava olhando que na Dinamarca não existe salário mínimo. Não existe salário mínimo, mas o salário, na verdade, o mínimo recebido por alguém de $23 mil ano. Olha aí. Então, ninguém ganha menos que $23 mil ano sem que tenha estabelecido um salário mínimo. Por quê? A demanda, a exigência daquela sociedade é de mão de obra especializada e isso joga o salário para cima.
E as pessoas, elas vão se especializar de alguma forma, porque a especialização é muito importante. A gente vê muita gente entrando na faculdade atualmente e muitas pessoas não querendo enveredar para o curso técnico. E a gente sabe que o curso técnico é que vai dar habilidade. Vai dar emprego. E vai dar emprego para essa pessoa e vai dar trabalho para ela. Melhora a empregabilidade dela. Melhora, porque se ela... Quantas pessoas nós conhecemos que tem um canudo, que tem uma formação de nível superior e elas não têm emprego. E nós vemos tantas outras pessoas que fizeram, de repente, apenas um curso ou fizeram um técnico e hoje conseguem se manter no mercado de trabalho, né? Olha, nós vivenciamos agora, há coisa de 2 anos para cá, a briga da entrada do aplicativo do Uber no mercado do Rio de Janeiro, em que houve a briga do taxista com o Uber, né, com o motorista de Uber. Daqui a pouco os dois vão perder espaço porque já está sendo testado um carro que anda sem motorista. Uhum. Então, aquilo que pra gente parecia um absurdo deixar de ter um motorista de táxi, daqui a pouco não vai ter motorista. Mas isso é um trabalho que eu até tenho feito. Sim, já Eduardo. publiquei algum material em cima disso até, sobre a mudança filosófica do emprego. Até muito focado para aquela pessoa que está entrando na faculdade, ou o garoto que está buscando, vou fazer faculdade de quê? Eu estou saindo, vou fazer Enem, qual carreira eu vou buscar? E a gente já começa a ter uma mudança muito grande de profissões. Uma profissão que me surpreendeu é a de instrumentista. Hoje em dia, muitos hospitais, principalmente no exterior, basicamente no exterior, estão usando robôs na função do instrumentista. Então, aquele equipamento que o instrumentista passa já sai esterilizado do robô, o médico pega e utiliza. A função da pessoa mudou um pouco, porque existe ainda uma pessoa que monta o robô. Mas a tendência é que essa pessoa ganhe menos e ela vai montar 30 robôs. Sim, e o salário com isso também vai diminuir. Então, essa função de instrumentista acaba. A função de motorista, a tendência é que em breve vai acabar. Salão do automóvel, eu tive em São Paulo, salão do automóvel, tem um carro, acho que é da Toyota, que não tem volante, não tem nada. São 2 poltronas dentro do carro. Sim. O carro anda pro programa. Anda pelo GPS. Pelo GPS pro programa. A gente vai batendo papo. Que maravilha, hein? Agora, o Eduardo falou um negócio interessante, que é esse negócio a pessoa está entrando na faculdade, às vezes está se formando para uma profissão que quando ele se formar, ela não existe mais. e existem profissões que hoje não tem ninguém estudando para ela. Exato. E que daqui a 4, 5 anos vai ser necessário você ter alguém com aquele conhecimento. Então o importante é você estar atento a essa evolução da tecnologia, do marketing, do mercado, da vida da gente, como é que a gente vive, né? Hoje a gente vive, por exemplo, eu vim pra cá, eu vim de Uber, né? Eu deixei meu carro no meio do caminho e vim de Uber. Por quê? Porque eu não sabia chegar aqui. Por que eu vou arriscar? Eu vou no Uber. Tá certo? E aí, o que acontece? O Uber é um ser também em extinção. Porque eu tenho uma filha que ela é bailarina e mora na Alemanha já há 14, 15 anos. Ela já é alemã. E eu tenho um neto alemão. E eu tive lá, vim de lá semana passada. Passei o Natal com ela. Já existe na Alemanha o que tem hoje aqui de bicicleta. Você pega a bicicleta lá, tem carro. Você tem um carro que você olha por um aplicativo e vê onde tem um carro disponível. Você vai lá, pelo teu aplicativo, você libera o carro, entra no carro, dirige e larga ele em algum lugar. Quando você largou algum lugar, o aplicativo identifica onde você largou o carro. São Paulo já está testando isso. Exatamente. Na Alemanha isso já existe. Então, o que está acontecendo? Taxistas, quem está com Uber, estão perdendo espaço para esse tipo de negócio. Para essas ferramentas. Exatamente. Como os hotéis estão perdendo espaço para o Airbnb. Porque você hoje tem um apartamento e você coloca lá, alguém vai lá, aluga por temporada, por dia e tal. Então, o perfil do consumidor está mudando. Está mudando. É preciso, como o Eduardo falou, que as pessoas entendam o que eles estão fazendo. Estão estudando, estão fazendo uma faculdade. O que ele vai ser lá na frente? Será que aquela profissão ainda vai existir? Ou existem coisas que ele pode fazer, que ele começar a pensar em se especializar, porque vai ter uma demanda lá na frente? A gente vê, por exemplo, quantas mães falam pro filho assim: sai desse computador, garoto, sai desse computador, garoto. E a gente tá vendo aí uma geração geek, uma geração nerd, uma geração que tá antenada, que o cara, ele tá ganhando muito dinheiro, ele faz aplicativos, ele faz joguinhos de videogame. Sim. Isso daí tem trazido novas profissões. Pois é, então é exatamente nisso que eu ia pegar esse gancho. Acho que as profissões, as funções ou as
possibilidades, as oportunidades vão surgir para quem tem capacidade criativa. Porque é a única que ainda não vai ter como ser substituída por máquina ou por processos. Isso. A criatividade, a capacidade individual de gerar ideias, É a geração do design. Exatamente. Tem capacidade de gerar o novo, né? Aquilo que é inusitado, inédito. Ter aquela ideia que ninguém teve. Porque aquilo que é repetitivo, máquina vai fazer. Além do que as demandas mudam. O Zé estava falando que ele tinha um empregado que ele precisava ter empregado dentro de casa. Os filhos vão crescendo, a tua necessidade muda. Eles já saem de casa, não estão mais dentro de casa. Se não estão dentro de casa, não sujam. Se não sujam, não há necessidade de ninguém limpando. E as coisas vão mudando. E a gente vai vivendo um mundo completamente diferente, porque as exigências do dia a dia vão sendo alteradas. Hoje não precisa ir muito longe, eu trabalhei numa empresa em que eu tinha uma secretária só para mim. Hoje uma pessoa trabalha com... Compartilhada com 5, 6 executivos, compartilham uma secretária quando precisa. E quando precisa, porque na maioria dos casos, antes eu mandava datilografar um memorando interno. Né? Eu falava, datilografa esse memorando interno. Hoje tu manda pro WhatsApp. Hoje eu faço pelo WhatsApp, eu mando para quem eu quiser. Por áudio, se duvidar. Ninguém precisou, exatamente. Então, a relação de trabalho, a funcionalidade das empresas, tudo vai mudando. E a gente vai alterando. Isso vai mexer diretamente no salário, na capacidade de geração de emprego e na empregabilidade de cada um. Usando esse gancho do Jansen, falando com o Eduardo que trabalha com gestão de pessoas, a gente sabe que atualmente em RH uma pessoa para ser chamada para trabalhar ou para desempenhar uma função, ela não pode somente ter um currículo bom. Existem várias dinâmicas que são feitas na seleção desse funcionário, principalmente a proatividade, várias outras questões que fazem com que esse funcionário consiga essa vaga de trabalho, né, Eduardo? Eu considero, inclusive, que a dinâmica, hoje em dia, uma entrevista de emprego é mais importante do que o currículo. Por favor, não estou dizendo não à faculdade, não estou dizendo não ao estudo, pelo contrário, eu sou professor, não posso nem falar isso, pelo amor de Deus. Está falando da apresentação fria de um currículo. Exatamente. Você tem que ter capacidade de se vender. Um currículo hoje em dia... Você está falando da prática? Não, eu tô falando o currículo hoje em dia. O currículo, você vai receber um currículo. A pessoa fez uma faculdade, semelhantes ali, 10 pessoas fizeram a mesma faculdade, fizeram os mesmos cursos, falam os mesmos idiomas. Hoje em dia não é um mérito, como já meu tempo de novo, falo inglês, falo espanhol, nossa, é um diferencial. Hoje em dia, dependendo da situação, dependendo da vaga, você não falar inglês ou espanhol, você já tá eliminado fora. De cara. Eu só sei falar hi. Japonês. Então, você fala javanês. Já tô no páreo. Então, a entrevista mesmo, as dinâmicas e propriamente entrevista de emprego, é onde a pessoa vai mostrar aquele diferencial. E as empresas hoje querem a pessoa com uma capacidade criativa. Não é aquele profissional duro, aquele profissional que só sabe seguir uma mesma linha, aquilo que aprendeu na faculdade. É o profissional que tem uma visão aberta. Uma utilidade, não é isso? É o que sabe resolver o problema. Que sabe resolver o problema. Entendi. Ele é empreendedor. Porque o chefe, hoje em dia, antigamente você tinha um setor, vamos pensar numa estrutura básica de uma empresa, você tinha um gerente que coordenava 5 coordenadores, e 5 coordenadores coordenavam uma equipe lá de 7, 10 pessoas, de repente você já tinha... Hoje em dia você tem um gerente que coordena 100 pessoas. Eu não tenho tempo para parar para resolver o probleminha que aquele funcionário específico não resolveu. Ele tem que se virar para me dar a solução pronta ou resolver. Sim, resolver, porque o funcionário aprovado é aquele que não apresenta o problema, mas a solução, na verdade. Tuca. Eu vou puxar aqui para a área da construção, né? Isso. Antigamente tinha que ter o engenheiro, né? O mestre de obra. E hoje o mestre de obra, ele planta tão bem com o engenheiro e a construtora só pega do engenheiro a assinatura e fica com o mestre de obra, porque tem como é que diz, a prática e conhece. Outro dia até um irmão tava falando isso lá na igreja. Eu vim trabalhar no governo Conde, hoje ele é conceituado, chamado mestre Reginaldo. Ele mandava engenheiro embora, né? Conhecia, né? Então, assim, não é desfazendo da formação do engenheiro, mas tem engenheiro que não está vivendo a prática, né? Se formou, né? Mas não é queimado ali no campo pela experiência, pelo olhar, pela planta,
por ver. Então hoje eu acredito que está tendo esse corte no mercado, que a pessoa pega uma só pessoa e pode evoluir, né? Em vez de contratar um time. Sim, É dentro desse conceito de que a pessoa está ali para resolver problemas. Exatamente. Ela vai trazer a solução e não ser parte do problema. Exatamente, exatamente. por aí, isso que você está falando é muito importante, porque a gente vê muita gente com anos de trabalho e que tem uma experiência monumental, e tem pessoas que não têm experiência, têm uma formação. Perfeito. Tem um bom eletricista que hoje diz, olha, não, eu mesmo quebro. Eu mesmo embolso. Né? Por isso que o mercado está se abrindo hoje para a terceira idade. Exatamente. Sim. Exatamente. A experiência da pessoa que está na terceira idade, 50, 60 Sorte anos minha. até. Tô chegando lá, hein? O mercado está se abrindo porque a visão dessa pessoa e o comprometimento dessa pessoa quando consegue um emprego é muito diferente, às vezes, daquele jovem formando. Que vem com um monte de ideal, um monte de regra, um monte de coisas para seguir. E fora a dificuldade do primeiro emprego, né? Porque na maioria das vezes as empresas pedem alguém já com uma experiência. E aí esse jovem que não tem esse know-how, aí ele já fica totalmente... Ele precisa ter um diferencial para conseguir o primeiro emprego. Sim. Mas Ele tem que empresas ter uma estão coisa... contratando terceira idade que nunca trabalhou. Olha aí. Isso tem acontecido, até por incentivo fiscal. São Paulo, por exemplo, a gente tem várias empresas, fábricas principalmente, que estão buscando o profissional de terceira idade, às vezes até sem essa experiência, mas com vivência. Não para cargo de gerencial, claro, mas para cargo intermediário, você hoje em dia tem essa demanda já. Porque até no convívio interpessoal, essas pessoas elas conseguem lidar muito melhor com alguns problemas que um jovem de 20 anos talvez não conseguiria. Ele já viu aquele filme, né? Ele já viu aquele filme antes. Já passou por aquela Sabe situação. como é que Tem até um monte texto de filme. bíblico que diz, né, pastor Fábio? Pergunta os antigos qual é o caminho. É como a gente chegava novo numa construção, eu colava com o mais antigo. Eu queria passar no teste, né? Eu digo, não, eu vou ficar com os antigos aqui, conhece o macete, não mexe aí, isso vai dar ruim. Quando eu vim construir aqui esse empreendimento que não deu certo aqui, que seria acho que é a Disney do Brasil, a Terra Encantada. Isso. Poxa, eu na área da elétrica, eu só colava com os antigos. Eu digo, isso aqui eu não sei mexer, que pra mim é novo e tal. Ele não, vem comigo, é isso. Porque hoje em dia, a formação, o diploma é muito bom, mas a prática também vale. E mais do que Com a prática, certeza. eu acho que o perfil da pessoa, né? Se ela é proativa, Isso. se ela vai buscar a solução, se ela já chega com alguma solução ou uma sugestão para melhorar aquele processo. Perfeito. Isso é que o empregador hoje dá valor. Porque essa pessoa vai trazer solução e não mais problema para ele. Perfeito. Muitas pessoas que estão na área de gerência, elas são obrigadas a resolver problemas ali de imediato. Elas não podem ficar protelando ou procrastinando. Desatar nó. Desatar nós. É isso aí. Ontem eu ouvi um exemplo de... É igual a Janssen, desata tudo aí. Um dono de uma escola que eu tive ontem com ele, e ele estava falando justamente sobre isso. Ele estava falando de uma gerente dele que precisou ser pago uma conta e o dinheiro não estava lá no momento. A própria funcionária falou, olha, eu vou no banco, eu vou sacar, depois você me dá. Quer dizer, é uma solução que ela já trouxe para não ficar ali procrastinando, ou de repente o cobrador voltar uma outra vez. Não, ela já resolveu o problema. E ele falou dessa proatividade dela e falou de uma forma assim... Isso hoje vale muito. É verdade. Vale muito, porque você coloca aquela pessoa lá, a pessoa se coloca até no lugar de dono e ela decide não com uma pretensão, mas ela decide para resolver aquele problema de imediato. Agora nós vamos falar com ela, Bárbara Leal, que está direto da redação. Hoje eu acho que tem muita participação, porque o tema de hoje, para você que está chegando agora, nós estamos falando do decreto do presidente Bolsonaro, o salário mínimo de R$ 998 a partir agora de 2019. Você acha que os brasileiros conseguem conviver com o salário mínimo? Nós estamos aqui hoje com o Eduardo Melo, estamos aqui com o Sérgio Dias, estamos aqui com o nosso Jansenleiros e com o pastor Edmário Tuca. Vamos lá, Bárbara, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente tem bastante participação, mas tem uma galera aí que parece que não entendeu muito direito, bem, né? entendeu? O espírito Aí, da coisa. Isso, aí quer ficar batendo boca que o decreto não foi do Bolsonaro. Deixa o homem por que governar. que a gente tá fazendo isso? Eu falei, gente... Deixa o homem eu quieto. separei algumas participações. O Tony Ferreira, ele diz o seguinte, a gente está perguntando
pro ouvinte, se ele acha que dá para viver no Brasil recebendo o valor do salário mínimo, né? O Tony diz o seguinte: não, lamentável ouvir o debatedor Flávio dizer ontem que a advogada que foi algemada, aí ele quis se vitimizar. O pior foi usar a inteligência que tem e com argumentos levianos, fazer o Fábio de Oliveira concordar tanto a ponto de chamar os apoiadores ou solidários da advogada de ele não. Não sou ele não, porém não concordo com injustiças. Perfeito. Peço que leiam 3 vezes o artigo 330 do Código Penal para que possam entender que não saiam propagando o que falam. Existem rumores e a própria debatedora Bárbara Ferreira, que não é socialista e sim equilibrada, disse que a audiência não deveria ser encerrada. Se alguém encerrou, cometeu ato contrário ao que é legal. Vou dizer aqui e vou declarar, eu não concordei com a opinião do Flávio, porque quando eu estou aqui como mediador do debate, eu não tenho uma posição aqui... É lógico. Parcial, a minha posição é imparcial. A minha você tá posição, na plancha, a onda vai, você vai. A minha posição aqui é provocar. Eu provoco o debatedor e a resposta dele, tá na plancha, meu irmão. Seja qual for, eu não vou concordar. Eu só disse que nas redes sociais, a mesma galera do Ele Não falou e repercutiu a notícia da advogada. Eu trouxe como informação e não concordando com a Pastor Fábio, questão dela ter sido algemada. Porque eu, particularmente, não concordei com isso. Eu achei abuso de poder e algo arbitrário. E você sabe o seguinte, eu votei muito no PT, votei na esquerda, e tudo hoje, e muita manobra, eles estão por trás disso tudo, sabe? Querem, de qualquer jeito, boicotar o presidente. Eu não votei, né? Agora, eu digo o seguinte, Varão, não votei nele. Agora, deixa o povo trabalhar. Isso já foi passado. Já acabou. Já acabou. Vamos ver agora o hoje. Vamos ser patriota, né? Essa mulher já foi algemada, já está sendo resolvida. Ela entrou com ação contra a juíza. E vamos ver onde é que vai dar. E vamos trazer as coisas. O hoje, o que passou. Não tenho certeza, não acompanhei mais o caso assim de perto. E também, Varão, com todo respeito, é porque é negra, né? Que eles dizem, né? Não é só isso, não. Nós temos que ter muito cuidado. Eu só achei, pastor Fábio, da parte da juíza, um exagero, né? Mandar detê-la daquela forma, porque há maneiras de se deter. Sim. Né? Poderia pegar os policiais, acalma ela aí e não algemá-la. Esse é meu ponto de vista. Mas cabe à juíza, coube a ela fazer o que bem entende. Ela era ali autoridade naquele momento e deixa o barco rolar. É isso aí, Tuca. Bárbara Leal, vamos lá. E deixa o prego com o martelo chama. A Fátima Magalhães pergunta: o salário mínimo estadual está fixado em que valor? Sérgio que tem essas informações aqui. Eu peguei hoje 1136,53. O do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, E ela diz o seguinte: decreto da presidente Dilma que vinculou o reajuste do salário mínimo ao cálculo do PIB dos dois ano anteriores retrasado. Ao reajuste. Não há o que ser feito no momento. Não, com o salário mínimo não se vive. A Luciane Lindolfo diz: o que segura o brasileiro é o cartão de crédito. Quando recebe é só para pagar os boletos. É verdade. É porque a gente vive uma economia onde a gente gasta muito mais do que ganha. E depois nós chegamos a um patamar de 63 milhões de inadimplentes no país. O maior de toda a história nossa. E aí a gente vem com um candidato à presidência que diz que vai tirar o nome do povo do Serviço de Proteção ao Crédito. Quem é ele? Deixa quieto. Passou. Sai! Eduardo. Isso do cartão de crédito é uma coisa que o brasileiro Deus adquiriu Deus esse me hábito livre. basicamente com a entrada, acho que, do governo Collor. Foi quando a inflação começou a ser controlada, o cartão de crédito se tornou uma muleta para o brasileiro. E é um problema para nossa economia, porque é como o ouvinte falou, você
gasta no cartão de crédito, quando chega o seu salário do mês que vem, na verdade, você está antecipando um problema. E o maior problema é quando o seu salário não cobre o cartão de crédito. É o maior juros que existe, é o juros de cartão de crédito. 18%, né? Não, 400 e 400 poucos ao ano. Ao ano, né? É. 450 então, 18 ao mês, né? Isso. Mais. Dependendo da operadora. Dá mais. Então você tem esse problema. Se você que vá pro fala, inferno esse devorador. Eu vou deixar um resíduo, por exemplo. Suponha que o cartão de crédito da pessoa veio em R$1.500 e ela tem R$1.000, um salário mínimo aí, arredondando pra cima, pra pagar. O que ela faz? Paga os 1.000 e deixa os 500 pra frente. No mês seguinte, esses 500 começam a se tornar uma bola de neve. Viraram 2.000. Já vira foi. 2.000, vira 3.000, seu nome aí vai pro SPC, você fica inadimplente, fica com um problema e gerado. E aí começa a não pagar outras contas que são importantes para poder cobrir o cartão de crédito, que provavelmente foi gasto com coisas supérfluas. Você volta a criar bigode, Vara. Eu tô comprando na feira com bigode. Meu cartão de crédito é o bigode. Vou lá e pago semana que vem. Por isso que o bigode dele tá ralo. Eu compro quase no bigode. Não tem mais fio. Antigamente lá o povo de Israel disse que o bigode era algo de... Aqui não tem mais nada aqui do lado. Quando puder comprar na barba, você me avisa que eu tô com crédito bom. Eu chego na feira e digo, ó, semana que vem, quando eu receber, eu pago. Não tem juro, não. Prepara o bigode, azeitona. Bárbara, participações. A Orlene Rosas diz o seguinte: pobre não é digno de receber nem 5.000. Só os políticos de 32 aumentou para 39. Ela tá ironizando, na verdade, né? Lógico. A Devanir Nunes diz que deveria ser diz que deveria ser 3.000. 3.000. É mais de 3.000. A Benjamin Chacal. É 3.600 e pouco. No Brasil. Benjamin Chacal diz: claro que ninguém vive com esse valor por mês de salário mínimo. Na minha concepção, não deveria existir salário mínimo. Cada um deveria receber segundo sua capacidade produtiva. E aí? Deixa eu pegar esse o salário gancho, mínimo não é máximo. E trazer uma experiência que eu tive talvez no meio da minha carreira. Foi no momento que eu estava casando, foi um momento da minha virada, vamos chamar assim. Isso. Eu trabalhei para uma empresa ligada nos Estados Unidos, ligada à ONU, ligada ao Banco Mundial. E o meu contrato era um contrato internacional. Para mim foi alguma coisa estranha, porque não existia CLT, não existia, eu era novo. Não entendi direito como funcionava. Como funcionava o contrato de todos os consultores, inclusive das secretárias. Os contratos eram registrados no exterior. E você tinha uma demanda de serviço. Então o nosso serviço era calculado sempre um ano e a gente tinha 10% de retenção em cima do nosso contrato. O pagamento era em dólar, vamos supor, $1.000, então eu ganhava $900 e $100 eram retidos. Ao término do contrato, com a função sendo terminada, a gente recebia aquela retenção. Isso. Então, o americano, outros países trabalham muito com essa visão de reter um pedaço do seu salário já pré-estabelecido em contrato e te dar isso no fim. O que para a empresa gera uma obrigatoriedade do cara, se ele quer receber aquele dinheiro, ele entregar a demanda o mais rápido possível. O contrato dos consultores era para terminar em 12 meses, se terminasse em 10 meses, recebia aquele salário adicional, né, aquele mês adicional e a retenção inteira. O que era muito bom. Jansen. Agora ele falou sobre isso e me lembrou de outra coisa. Um outro fato que interfere diretamente na capacidade de geração de emprego no país é também o tamanho do ônus da folha de pagamento. É uma folha de pagamento onerosa. Sim. Isso eu fiz demonstrativo aqui até pra gente conversar. Se a gente aumenta o salário mínimo demais, inviabiliza algumas empresas também. Tudo isso tem que ser pensado, não é de uma hora para outra que se decide um troço desse, é muito complexo. Dizer que o salário poderia ser maior, ninguém pensa que há impactos absurdos, né? Uma folha de pagamento onerosa outras áreas, temos, esse salário mínimo, vai atingir muita coisa, do Diese, por exemplo, quebraria o Brasil de uma forma que aí não daria nunca mais jeito. Imagina. Só o INSS acabaria. Só o INSS acabaria. Eu fiz uma demonstraçãozinha rápida, não vou nem entrar muito nos números, aprender, né? de um salário, uma proposta de salário com R$1.000. Eu estou ganhando R$1.000. O ônus que a empresa teria com esses R$1.000, entre vários impostos, vale transporte, sindicato e tudo mais, a folha. Quanto custa esse empregado de R$1.000 para a empresa? R$2.184. Olha aí. É isso aí.
Até porque a gente vê muita gente julgando o meio empresarial, né? E julga e fala os empresários, mas eles não sabem a carga tributária. É absurda isso. Tem duas coisas que tem que ser feitas de uma forma bem razoável e bem rápida. É uma reforma tributária e uma reforma da Previdência, porque isso realmente entrava toda a economia. E esse fardo que se joga em cima do empresário é uma coisa meio injusta, porque, claro, existem empresários e empresários, né? Sim. Tem bons empresários e maus empresários, como existe em todas as profissões, em todas as atividades. O que acontece é que a gente tem que entender que o empresário é que gera emprego. Sim. É ele que dá emprego. Tá certo? Então, você tem que dar toda a condição do empresário dele conseguir fazer com que o negócio dele seja lucrativo, seja sustentável, para ele poder empregar gente e pagar imposto. E essa reforma da trabalhista que foi feita na meados do ano passado não desonerou a folha. Não desonerou a folha em nada. Então a capacidade de empregar continua a mesma. Numa economia fraca como a nossa, que vem aí pedindo pelo amor de Deus para continuar viva, você não desonerando a folha, você não tem como aumentar a empregabilidade de ninguém. Você não consegue aumentar, você não consegue gerar emprego. E essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. Com o salário mínimo X ou Y, o que a gente precisa é desonerar a folha e fazer com que dinheiro novo entre no país. Se não acontecer isso, nós não vamos conseguir sair daqui. Perfeito. E essas são as medidas que precisam ser tomadas pelo governo de maneira urgente. Senão nós não vamos sair desse atoleiro. Urgentíssimo. Bárbara Leal. Então, vamos continuar aqui. Eu parei na Benjamin Chacal, né? André Barbosa diz: se tiver gato d'água, gato de luz, gato net, morar na comunidade sem IPTU e sem carro pra pagar IPVA, dá. Ah, entendi. Dá pra viver com salário mínimo nessas condições. Aí você pagando taxa, não pagando não taxa, dá, hein? não pagando taxa, não pagando nada. Eu quero dizer o seguinte: se pegar o salário mínimo e servir apenas pra eu tomar sorvete, cervejinha, né? Não vai dar. Mas mesmo assim eu acho que não dá, não. Assim Hein? não dá pra comer muito bem, Não dá pra vestir bem, ainda não. Não dá, porque a pessoa vai viver como? É muito complicado. A gente fala aqui, mas é algo surreal. Surreal. E tem um detalhe também, né? Essa teoria de você não pagar, ter gato net, gato light e tal, você vai onerar quem paga, né? Então vai aumentar a tarifa da luz, da água, de tudo para os outros. Para os outros. Vai sobrecarregar quem paga. Grátis. Alguém vai pagar. Não existe almoço grátis, exatamente. Alguém vai pagar a conta. Porque o que acontece? A gente acaba pagando a energia que alguém tá roubando. A gente eu não vou dar nome da comunidade aí, que é falta de ética. Você vai agora ali. É aquele ar ligado, aqueles antigos. E os caras lá na rede balançando. Como é que o Rio não é bom? O Rio é bom, meu irmão. Ai. Vem aqui. Bárbara. Lá na live o Little Joe diz que não dá pra viver com salário mínimo. Little Joe. A Miriam França diz: minha faxineira é R$180 aqui no Rio de Janeiro. E acabou. Cada vez que ela vai lá. E se ela quiser? Não, ela precisa ser muito boa, porque o valor tá alto. Tá alto e acontece 150, o seguinte, não é isso? Não tô querendo falar mal. Depende, né? De onde ela tá, né? Do bairro. Do bairro, né? Depende do bairro, depende de quantos quartos tem, porque tem algumas que eu sei por experiência própria, porque tem gente que faz na minha casa. Tipo, quantos quartos, tudo isso elas cobram. A passadeira hoje ela cobra por peça. Antigamente era sem camisa. Era um valor. A mulher dava calo nos pés e nas mãos pra passar. Hoje não, é por peça. Eu digo: não, minha esposa, deixa tudo grudado aí. Cada dia que eu for trabalhar, eu mesmo passo e vou. Deixa eu contar uma história aqui. Deixa eu contar uma história aqui de empregada doméstica que eu acho uma lição de vida essa, porque mostra a diferença daquela que tem que ela tem um diferencial, né? Quer dizer, uma conhecida minha foi contratar uma empregada e perguntou a ela, ela viu o que tinha que fazer na casa, ela falou assim: quanto é que é o seu salário? Assim, depende, é com penso ou sem penso? Aí ela não entendeu. Assim, o que é isso? Não, se eu tiver que pensar o que eu vou fazer pro almoço, se eu tiver que pensar o que eu tenho que comprar, se eu tiver que pensar o que eu tenho que fazer hoje, limpar o quê, é tanto. Se eu não tiver que pensar, só me disser tudo, vai fazer isso, vai limpar hoje, isso, é sem penso, então é mais barato. Olha! Tô valorizando mais a minha, porque ela pensa. Com ou sem gestão. Exatamente, a gestão dela, o penso dela.
O penso dela era a gestão. Com ou sem gestão? A gestão dela custava mais. Era o diferencial dela. Ela podia fazer sem gestão. Quer ou braço com- mecânico ou quer cérebro Exatamente. artificial? É porque ela pegou um filão, que tem muita dona de casa que tem dificuldade de gerenciar o que, que vai fazer pro almoço. tem que que vai fazer. contratar com Azeitona penso. e Bárbara, se voltar a pensar, vai ficar rico nas cores de alcina. Bárbara! O Júnior Gomes diz o seguinte: esse debate está sendo de muita valia pra mim, tô ligadinho aqui. Vai acabar motorista? Então deixa eu correr pra outra parada. Isso. Vou virar YouTube de fofoca gospel. Tem tido sua serventinha. Ô, A Luciene Lindolfo, ela diz assim, resumindo, futuro à base da criatividade e vontade de crescer profissionalmente. bom. Isso se chama inovação. Muito bom. Eita caramba, passei direto. O Antenor Batista diz o seguinte, vamos lá. O pequeno empresário que tem uma loja de R$ 1,99 não teria condições de pagar mais do que R$ 998. É complicado. Agora, a loja de R$ 1,99, falando aqui com o Sérgio, que é consultor do Sebrae, existem várias ramificações, né, de comércio. E como é que você avalia todo esse cenário que a gente encontra de empresas, microempresas, né? Aham. Que ela está falando da loja de R$ 1,99. O que acontece? Principalmente na área de serviços, existe uma perspectiva de melhoria para esse setor, né? Porque o que acontece? Cada vez mais as pessoas procuram transferir determinadas tarefas que elas faziam. Vamos fazer uma coisa mais simples, passear com o cachorro na rua. Eu não tenho mais tempo para passear com o cachorro na rua, mas tem um cachorro, tem que passear. Então já criou a função do passeador de cachorro. Isso. Tá certo? Tem gente que ganha dinheiro para o lugar da fila. Exatamente. O cara vai para a fila de madrugada, cobra para o outro. Então, isso é serviço. Quer dizer, a área de serviço cada vez mais vai crescer em função da necessidade que as pessoas têm de começar a transferir algumas tarefas ou não poder fazer determinadas tarefas em função de tempo ou de, por exemplo, uma pessoa que acabou de ter um filho, uma mulher que acabou de ter um filho, ela tem um problema, se ela volta para trabalhar, ela tem que amamentar, ela tem que precisa arrumar alguém para dar um apoio a ela. O que está em alta hoje em dia chama-se personal organizer. Exatamente. É aquela pessoa que entra na tua casa e organiza tudo. Também, Organiza gavetas, armários. Geladeira. Precisa uma que arrume as finanças da empresa. Que também tem, né? Você ter o coach. O coach financeiro. Porque muita gente hoje, até por causa desse problema de cartão de crédito, de você ficar endividado, você precisa ter uma formação financeira que muita gente não tem, para ter um orçamento doméstico, para ter uma gestão financeira. E existem hoje pessoas que são coach financeiro de famílias, né? Exatamente. Isso é um serviço que está começando a acontecer em função de quê? Da necessidade que você tem daquele serviço e não poder fazer, ou porque você não consegue fazer, porque não tem capacidade para fazer, não tem conhecimento, ou não tem tempo. Tinha um quadro no no Fantástico com aquele senhor chamado Doutor Dinheiro, se eu não me engano, o economista Ewald, que ele pegou uma família e foi muito bom porque ele ensinou uma família de classe média, baixa, ele ensinou como lidar com algumas questões financeiras que eles estavam com dificuldades. Eu estou aqui com diversas pessoas que atuam nesse ramo das finanças. Que dica vocês poderiam dar para uma pessoa que está começando o ano agora e que já vem do ano passado com várias contas? Ontem uma pessoa estava fazendo um serviço para mim e essa pessoa falou comigo, já comecei em janeiro, tem um monte de conta para pagar do ano passado. E estava desanimado e eu falei uma coisa para ele se levantar e tal, para acreditar que tudo ia dar certo. E aí, que dica que vocês dão para alguém que está aí com várias dívidas para começar o ano? O importante Desculpa, Sérgio. Acho que a primeira coisa para essa pessoa fazer é o que eu sempre falo. Eu trabalho com esse problema, eu tenho alguns clientes meus, eu faço recuperação de pessoas que estão desempregadas, que estão com problemas, a gente tenta reinserir no mercado. E a primeira coisa que eu falo pro pessoal é para. Por mais dívida, por mais problema que você esteja, para, pensa, analisa, pega tudo que você tem de dívida. Eu tô desempregado, eu não tô ganhando nada, ótimo, que bom, não tá ganhando nada, tá ganhando zero, então é fácil calcular quanto você ganha. Quanto você deve, o que você deve, para quem você deve, lista tudo, entende. A gente falou aqui dos juros Entender prioridades, né? A gente falou dos juros no cartão de crédito. Mas o que é mais importante, você já tá enrolado no cartão de crédito? Já tá com o nome sujo?
É mais importante você pagar aquela dívida do cartão de crédito ou deixar cortar a luz da sua casa? Entender A luz é a prioridades. prioridade. O cartão de crédito, depois, quando você tiver um Você emprego, pode renegociar a gente o negocia cartão. a dívida do cartão, tenta acertar isso na frente. Agora não adianta. Então, a primeira coisa, quando o cara tá nessa situação, começou o ano, é janeiro, começa a vir carga agora Os tributária. IPs todos, né? Os IPs todos chegam, para tudo, pensa o que está acontecendo, divide. Pilha de contas aqui, começa a selecionar. Essas contas aqui vão me trazer um problema imediato. Essas vão me trazer um problema ali na frente. Essas vão me trazer um problema lá muito na frente. Então você começa a pensar onde eu vou pagar. A partir daí vamos começar a ver, bom, meu custo é X para pagar isso aqui. Vamos correr atrás. E, obviamente, cortar os excessos. Eu pago R$500 de telefone, celular. Não dá para você pagar R$500 de telefone celular. Você precisa disso? Põe num pré-pago ou diminui, vê o que você consegue fazer. Até uma dica que eu dou, se você tem o Wi-Fi em casa, você não precisa ter uma internet tão extensa no teu celular. Porque você está em casa, você utiliza o Wi-Fi de casa. Você Perfeito. pode ter um plano menor de internet para andar na rua, para ter mobilidade. Inclusive para falar. Pra Você poder hoje em dia falar. fala E tem pelos muita gente que aplicativos. paga funcionalidades no plano que não usa. Isso. Você está pagando uma porção de coisas que estão dentro do teu plano que você não usa. Se você cancelar aquilo, você diminui o teu plano ou de internet, ou de celular, ou de televisão, né? Ou de net, De TV a cabo. TV a cabo. Até porque TV a cabo tá caindo muito, né? Exatamente. Eu Você- quase não assisto TV mais. Eu queria só complementar o que o Eduardo falou. Existem dois parâmetros que tem que ser olhados. Um é o parâmetro que ele colocou muito bem, quer dizer, qual é a importância dessa conta? Vai cortar minha luz, vai cortar minha água, eu vou ser despejado da minha casa se eu não pagar o aluguel. Então, isso são contas que você não pode deixar de pagar, porque senão você não vai conseguir se recuperar, porque você não vai ter luz em casa, não vai ter uma casa ou não vai ter água. Então, você vai acabar se prejudicando até para você poder se recuperar no mercado. Então, um fator é esse. Qual é a importância daquela conta? Quer dizer, quais são os efeitos negativos de não pagar aquela conta? E o outro parâmetro é qual é a carga de juros que aquela dívida carrega. Por exemplo, um aluguel carrega uma carga de juros menor do que o cartão de crédito. Com certeza. Então, você paga o aluguel e negocia o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito vai chegar no momento que a tua dívida se torna para ele impagável, já entra naquelas contas dos devedores duvidosos ou então no perdido mesmo. O cartão vai fazer qualquer negócio para receber qualquer centavo teu. Ele vai cortar o teu cartão, mas ele quer receber alguma coisa. Sim. E você vai lá e negocia. Pagar aquilo em 10 anos ou pagar metade. Ele Até vai porque aceitar. sempre chega aquela época do ano, geralmente perto do final do ano, que as concessionárias de cartão de crédito, elas dão aquele bônus e tal, e abaixa muito a Você quer ver dívida, uma né? coisa? Eu tenho os cartões que eu não uso. Que é aquele negócio, você recebe o cartão porque usa o posto de gasolina, porque usa aquela loja. Os cartões Aí você não usa. fidelidade. Mas tem uma taxa de manutenção. Eu quero devolver esse cartão. Por quê? Porque eu não uso, eu não vou pagar a taxa de manutenção. Então o senhor fica com ele sem taxa de manutenção. Quer dizer, tudo bem, Já é um você benefício. negociou, eu não tenho mais aquela despesa. Aham. E muitas outras coisas você pode fazer isso. Por exemplo, eu tenho um plano de net, ou de TV a cabo. Eu não uso isso, eu vou cortar, por exemplo, os filmes, vou cortar o futebol, que eu vou pagar por fora, né? O acesso a determinados canais, e vou Isso. diminuir minha conta. Isso é possível. Então você tem que ver o que é prioritário em termos de conta, aquilo que vai ser realmente, se você não pagar, você vai ter um prejuízo grande em termos de vida, de qualidade de vida. Não vou ter água, não vou ter luz, eu vou ter que morar embaixo da ponte. E outra coisa, o outro parâmetro é aquelas dívidas que eu quero negociar, quais são as que têm juros mais altos? Essas que têm juros mais altos, você procura negociar. As Sim. outras não tem jeito, você vai ter que pagar. Abaixo, fugir desse juro, principalmente cartão de crédito. Parcelar cartão de crédito é um tiro no pé. Porque você vai embolando essa dívida, ela vai se tornando. E cada vez multiplica, né? maior. Sim. Até Cada ano, porque vezes, é mais alto que o outro. existem algumas lojas que falam assim, você pode parcelar em até 8 vezes. Deus que me livre. E aí você vê o juro. E às vezes até 5 vezes você pode parcelar sem juros. Sem juro. Né? Mas geralmente o Eu preço já- está eu- incluído agora, o juro. Eu já tenho essa ideia comigo. Por exemplo, andei um tempo apertado, né? E cheguei pro cartão e falei assim, eu tenho tanto, ia perder ele mesmo.
Ah, não, eu digo, eu tenho tanto. Aí, por último, eles me ligaram. Aceitaram. Acabou. Eles querem pegar qualquer dinheiro. Uma coisa que é importante no cartão é o seguinte: não parcele conta que é repetitiva, todo mês você faz. Por exemplo, vamos imaginar, todo mês você compra determinados produtos numa farmácia. Aí a farmácia, na hora que você vai pagar, você, ó, sei lá, R$200 de farmácia todo mês. Aí você chega lá e vai pagar com o teu cartão. Você quer parcelar? Não parcele, porque no mês seguinte tem mais 200, no outro mês tem mais 200. Só se você parcelar, você vai acumulando essas parcelas. Vai virar uma bola de neve. Não, daqui a pouco, Quarto, quinto mês você já tá pagando você mais. está pagando mais, exatamente. Então é melhor não parcelar contas que são repetitivas, todo mês você vai pagar, tipo supermercado, cartão de farmácia, que se você usa aquilo com frequência, não parcele. Paga o valor integral. Ainda falando Exatamente. sobre dívida do cartão de crédito, Aham. eu considero a dívida do cartão de crédito como a menor prioridade para a pessoa quando ela está numa crise. Sim. Atingiu um momento, um ápice financeiro que acabou, não tem mais o que fazer. O cartão de crédito é a última, porque existe uma balança. Enquanto você está com o nome limpo, o cartão de crédito te pressiona, te ameaça, te ameaça, te ameaça. No momento em que teu nome ficou sujo, agora o cartão de crédito vai fazer qualquer coisa, como o Sérgio mesmo disse, vai fazer qualquer acordo para receber qualquer valor. Inclusive, assim, tira os juros. Eu já vi isso acontecer, já tive cliente que a gente conseguiu tirar 100% dos juros do cartão de crédito e ele pagou a dívida original parcelada. A mesma coisa é a taxa de conta corrente, né? Sim. Você chega, eu não quero isso, então eu vou fechar a conta. Seu pacote do banco, eles tiram pode ser tudo, negociado. O banco é obrigado a não cobrar taxa. Se você pedir no banco, o banco não te cobra nenhuma taxa. Você tá vendo? Não te dá direito a nada, mas... Essa história do cartão de crédito e do banco, que são contas que você pode... Se você ficar devedor, você tem como negociar de uma forma melhor do que, por exemplo, a conta da luz e da água. Tem uma história, é considerada uma piada, mas é uma história, é uma lição. E tinha um casal, à noite, o camarada rolando na cama de um lado para o outro, não conseguia dormir. A mulher falou assim: o que está acontecendo? Você não consigo dormir. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com o João e, tem que pagar essa dívida amanhã, o João. Aí eu falei assim: peraí, pegou o telefone, João, o Manuel disse que não vai pagar a tua conta amanhã. João, Manuel, pode dormir, que não vai dormir agora é o João. Então você transferiu. Você transferiu o problema para o outro. Exatamente o caso do cartão. Você vai dizer, não, você falou, eu não tenho dinheiro, só tenho isso para pagar. Você transferiu o problema para ele. A dor de cabeça agora é dele. Ou ele aceita ou não. Tá certo? Você já disse, ó, o meu esquema é esse, eu só passo até aqui. Eu só pago que eu isso. posso lhe pagar é isso aí. Tá. Não quer, bye, vai cobrar na justiça. Aí vai levar anos e você não vai pagar e pronto. E esse lance, hein, gente, desse negócio de toda loja que você vai agora tem que botar lá o CPF. Isso é válido, não é válido? Eu sei que por lei você não é obrigado a colocar, mas eles falam de uma forma como se fosse obrigado. É válido que você pode depois aproveitar esse valor gasto em crédito junto ao governo para abater. O valor ainda é muito pequeno, acaba que São Paulo está melhor estruturado. E é um crédito, mas também é um crédito que você gera que você só pode utilizar se você chegar a ter uma dívida. Sim. Você não vai abater no teu imposto a dever, então, a pagar. Então não vai mudar grande coisa. Na realidade, essas lojas... elas isso é mais para teu... cruzar a informação, é mais para cruzar a criar informação. Cadastro, criar lista para amanhã te fazer oferta, te e fazer para criar promoção. cadastro. São duas possibilidades. Criar cadastro e também para cruzar informações com o teu perfil de gastos. Porque depois quando você bater na malha fina, tem lá a Receita Federal. A Receita fica bem feliz com isso. Ou, quer dizer, assim, tá comprando muito, tá declarando pouco. Que história é essa? Aí entra na malha fina e aí tá frito. Bárbara Leal, temos mais participação? Temos sim. Chegando já no ponto final do nosso debate. No WhatsApp, Giovanni Rosas diz que não. Cláudio Danil diz não, apenas sobrevive. O Gilberto diz para viver decentemente, não tem como. A Carolina Oliveira diz não, de jeito nenhum. E a gente tem o áudio do Alexandre para encerrar. Então vamos ouvir o áudio do Alexandre. Esse salário mínimo não dá para viver mesmo não. Mas estão aí, querendo colocar esse pepino no ombro do Bolsonaro. Mas nós sabemos que isso daí é uma lei lá de trás que não pode aumentar o salário mínimo além de um certo ponto, tá? Aí estão botando aí agora aí essas matérias tendenciosas, o povo se ficar já revoltado aí com o presidente.
Não. É a participação do Alexandre. Alguém gostaria de comentar aí a participação do Alexandre sobre o pepino? A gente falou isso no início. A gente falou lá atrás disso. Deixa eu só trazer uma comparação aqui pro pessoal. Primeiro salário mínimo que a gente teve depois da grande crise aí, na época de Sarney, quando entrou o real propriamente dito, foi em 94. O salário mínimo era de R$70. Olha. Isso era o nosso salário mínimo. E foi numa crescente. Se a gente pegar, a gente tá com um salário de R$998 agora em 2019. Se a gente for pegar 10 anos atrás, o salário era R$465. Mas no plano Sarney, a palavra certa é de alguma forma, a caderneta estava a favor do pobre, né? Você botava aquele R$100 lá, como fosse hoje. Quando você ia ver, você... É porque aquele caso, a inflação... A inflação de 80% ao mês. Era ilusão, mas era uma ilusão. Na verdade, você não Meu pai levantou uma mansão dentro de 6 meses no plano do Sarney. Ele disse que foi o melhor governo que ele teve na vida. Ele queria dinheiro no bolso, entendeu? Mas é o que falando... o brasileiro... Não, mas é o que o brasileiro pensa hoje, o Jansen. Eles querem resultado pra ele. Então não é amar o país. Não adianta eu querer só pra mim e ver o país devastado. Né? Como o trabalhar, como muitos dizem que o PT trabalhou em muitas áreas e acabou fundando o país. Entendeu? É porque aquele caso, né? No governo do José Sarney, aconteceu o seguinte, aconteceu uma inflação de 90% ao mês. E aí o que acontecia? Você só via pobre botando dinheiro na poupança. Exatamente, que você via, mas também em compensação, você chegava no mercado num dia, de manhã, o preço estava à tarde outro. Meio-dia você tinha remarcação no Era mercado. trocar 6 por meia dúzia, aquela né? maquininha de remarcação Minha mãe comprou uma fazenda, vendendo era um pó. emprego que deixou de existir. É aquele lance, né? Quem teve mãe aqui, o fiscal do Sarney, levanta a mão. Opa! Mas a ideia de mostrar esse quadro aqui é exatamente pra gente ver que a situação, houve uma evolução. Na verdade, o poder aquisitivo do salário mínimo, apesar de ainda continuar uma coisa que a gente falou aqui de sobrevivência, é melhor do que, imagina, você ter hoje em dia R$70 seria algo equivalente a, sei lá, R$200 no máximo. Imagina, se o salário mínimo nosso fosse R$200 hoje. Aí, então, não dá nem pra sobreviver com R$200. Não. Nem sobrevivência a gente tá falando. Com esse salário mínimo, Varão, você só vê os bares cheios, né? Povo comprando boas bebidas pra tomar no mercado. bebo sim. Bem azeitona. E antigamente você só via o povo morrendo que só tomava aquele camelinho. A bombinha. O povo hoje faz caipirinha com as melhores bebidas. Salariado. Né? E a gente também tá trazendo muito salário mínimo pra dentro dos grandes centros. A gente fala muito da cidade. No interior, quando a gente sai do grande centro e vai pro interior, a representatividade financeira disso aumenta. E aumenta dependendo da situação. É menor, dependendo da situação, aumenta em capacidade de compra. Você não vê um pobre tomando mais uma Taipava, só Heineken e daí pra cima. Só verdinho. Eu digo, rapaz, que crise é essa? Eu conheço faxineira, meu irmão, que a geladeira entupida só de verdinha. Quer dizer, no meu tempo do salário mínimo, era isso que Carió bateu, desandou. Só podia tomar Brahma pra cima quem tinha dinheiro, empresário. Hoje os caras, com toda a crise, né? Mas, Turca, é o cartão de crédito. Os pobres aprenderam o que é bom, Varão. Cartão de crédito, ó, Rock in Rio tá vindo aí. Rock in Rio tá vindo aí, vocês vão ver as quantias exorbitantes de convites, de shows, de bebida, de tudo mais, e ninguém vai passar o cartão. Menininho aí, rapaz, de 20 e poucos anos trabalhando aí, eles postam uma foto, é Red Label, é não sei o que, eu digo, Jesus, no meu tempo era tatuzinho 51 e coquinho. Quando eu queria fazer uma farra. E Catuaba Jurubeba. E Jurubeba, Leão do Norte. Os moleques tudo novinho, vai. Catuaba Jurubeba, que depois foi substituído pelo Viagra, né? Eu quero saber onde é que eu tava vivendo durante o período. Você entendeu? Você é mais novinho. Aí eu pergunto, que crise é essa, rapaz? Os caras violentos, os meninos violentos, a senhora violenta.
Entendeu? E vamos embora. Meu Deus, depois dessa, Bárbara. Então, nosso sorteado de hoje foi o Alexandre. E é óbvio, né? 100% dos ouvintes, todos eles falaram que não dá pra viver com salário mínimo. Hoje foi unanimidade, Hoje todo mundo foi. falando que não dá realmente pra viver com o salário mínimo. Obrigado pela A participação. gente só teve o André Barbosa que falou que se morar naquela situação, né? Gato disso, gato daquilo, sem aí até dá. Acho que não dá, não. Tá Mesmo- se Eu acho que ela arrastando, foi Andréia. irônica, por isso que eu botei 100% não, entendeu? Eu acho que com os gatos todos, ainda assim fica difícil. Porque a pessoa tem alimentação. Pagar o gato. Né? Não tem como- Geralmente esse gato é de um traficante. E ainda vai ter que molhar a mão de alguém pra manter o gato. E não tem como fazer gato de bujão de gás. Exatamente. E Né? coisa que acaba na casa de pobre é gás, né? O quê? É uma coisa assim, fora do comum. Todo final de semana. Eu corro o gás de cesta básica, que o feijão vem duro, acaba o gás, mas não cozinha. Não vinha me dar cesta básica não, meu irmão. Vamos aqui às considerações finais, comentários do resultado da pesquisa. Olha, o debate de hoje foi muito bom. Amanhã nós estamos de volta com muitas coisas boas. E vamos aqui falar com eles, os nossos debatedores de hoje, que participaram e deram aqui muitas informações para nós todos. E nós estamos aqui com ele, que ele vai dar aqui as considerações finais e falar justamente sobre o tema finalizando. Eduardo Melo, CEL do Grupo Melza, especialista em marketing e gestão de pessoas. Bom, acho que o papo hoje foi bem legal, achei que a gente conseguiu desenvolver bem o tema. Realmente, como a gente falou desde o início, é uma questão de sobreviver. E agora, salário mínimo não é para ser a coisa existencial, é uma base de cálculo. O próprio Sérgio, se não me engano, falou disso. A partir daí, a pessoa tem que lutar para ter e não usar isso daí como um índice financeiro. A gente falou de cartão de crédito aqui, eu gostaria muito de trazer uma ideia de educação. Acho que a gente precisa trabalhar a nossa juventude para entender a nossa economia. E o jovem hoje não entende economia. Verdade. Principalmente, vamos pegar assim, classe média, até a média baixa para cima não entende nada de economia. E daí para baixo entende de sofrer. Então é um que falta, o outro que tem um pouquinho. Cartão de crédito, ele, se for bem utilizado, pode ser uma ferramenta interessante. Uma sugestão que eu dou para os pais, principalmente, é ensine os filhos a trabalhar com cartão pré-pago. Se você tem condição de dar uma mesada pro seu filho, dá uma mesada num cartão pré-pago. E também a carga do cartão pré-pago é aquele mês, não tem mais... Tem overhead. Não tem chorinho. Não é igual aquela lanchonete que tem refil, né? Não tem refil. Que a criança começa a entender que, assim, eu tenho um limite que eu posso gastar naquele cartão e a facilidade hoje em dia no celular, você acompanha o seu saldo no cartão, acompanha as despesas, os pais também acompanham as despesas, bem ou mal estão vendo que onde o filho está gastando dinheiro, para começar a dar um limite, uma orientação, uma orientação para aquela criança amanhã não vir se enrolar com cartão de crédito, não ter que optar entre pagar a conta de luz e a dívida no banco e começar a entender de economia desde pequeno. Talvez seja um diferencial. O que a gente pode fazer para melhorar o Brasil, fora de eleição e tudo mais, é começar a educar a nossa base. E principalmente, Eduardo, acontece o seguinte, nós estamos vivendo uma geração que não adianta falar. Eles veem o exemplo. Vivenciam os exemplos dos pais. Se eles têm pais dentro de casa que compram e que consomem para mostrar para outras pessoas que podem ou que têm, para aparentar uma coisa que não é, esses filhos vão por esse mesmo caminho. E aí, por isso que a gente vê uma galera que está indo por esse caminho. O pai e a mãe não têm condições e ficam exigindo e querem. Por quê? Porque esses pais também demonstram no seu dia a dia que agem dessa forma. É pai desequilibrado, né? Totalmente. Que, assim, eu particularmente, eu sempre digo a minha esposa, porque eu já sou mais conservador nessa área com meus filhos, né? Eu acho o seguinte, se quer um tênis de acima de 400, 500, eu digo, meu filho, quando você trabalhar, você vai ter. Você vai ver o peso. Eu não vou deixar de honrar minha casa, honrar vocês. Lembra do Bamba, Tuca? O Bambinha. A conga. Que chute. Que chutezinho. Eu amarrava até perto do joelho aqui, ia pra festa, tirava onda. Biriri, meu irmão usava de tarde, muitas vezes ele usava de manhã e eu usava de tarde para ir pro colégio. Então, hoje em dia, muitos pais hoje estão influenciando os filhos a viver uma vida
de miséria, porque ele não vai poder se manter. Né? Fora da realidade. Da realidade, isso não existe. Então eu sempre digo à minha esposa, minha filha, pé no freio. Pé no freio, porque a gente precisa entender. Hoje em dia, se a gente não... Eu fui fazer uma soma lá em casa, pastor, eu digo, poxa, cara de pizza, refrigerante com esses meninos, isso e aquilo, eu tô gastando isso. Não. Abri mão e disse, não, eu vou pra Previdência. Sim. Tô pagando a Previdência. Se eu bater a caçuleta, eles vão ficar melhor do que eu já tô lá. Entendeu? Então assim, pai, mas por que o senhor ficou pão duro? Não tô pão duro, eu tô pensando em vocês. Porque, varão, senão a gente entra nesse... Porque uma cidade grande nos leva à vaidade. Leva. Né? E é triste você que sai de um local pequeno e amanhã chega lá para precisar, né, daquela pessoa. Minha mãe sempre dizia isso, meu filho, compre uma roupa hoje nova e chegue e queira vender ela para ver se ela não já perdeu o valor. Dinheiro, minha mãe sempre dizia isso para mim, meu filho, dinheiro bom é dinheiro quieto, né? Porque o povo se enche de uma vaidade, né? Quer andar de marca, quer usar hoje coisas de grife, que não tem condição de se manter, né? Pra arrumar uma namorada se leva no papo. Não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada, não é roupa. Pelo amor de Deus, mano. Oh, meu Deus. Eduardo, obrigado pela sua participação. Obrigado, deixa eu passar aqui meu contato. Passa seu contato, Eduardo. Vocês podem me encontrar até pelo meu site, www.melza.com.br, ou pelo Instagram, @edmelza. E qualquer dúvida, qualquer papo, vocês me encontram por ali. Isso. Obrigado. Consultorias e tudo mais, Consultoria, recuperação. Se você estiver passando por uma dificuldade, empresas passando por dificuldade, a gente também faz o trabalho. E principalmente hoje em dia o nosso foco é trabalhar com recuperação de pessoas que estão necessitadas, estão precisando trabalhar. Repete, por gentileza, os seus contatos, porque tem gente que agora tá pegando papel e caneta. Então vamos lá. Pelo meu site, www.melza.com.br, pelo Instagram, @edmelza, ou até pelo e-mail, contato@melza.com.br. A gente responde e faz um desenvolvimento de carreira, te recoloca no mercado. Se tiver com problema de dívida, a gente monta uma forma de você sair desse problema. Show, muito bom. Obrigado, Eduardo, mais uma vez pela participação. Pastor Edmário Tuca. Eu tô feliz com essa mesa aqui. A gente aprende, né, Varão? Demais. Tio, o Tiririca voltou. Tiririca, tá vendo? Se eu fosse Tiririca, eu tava bem, Varão. Então eu fico muito feliz aqui com essa mesa, com as pessoas inteligentes, formadas nessa área, sabe o que tá falando, né? E a gente pega os ganchos pra nós, porque a gente é líder, eu sou líder. Sim. Né? E de alguma forma, a gente mexe com o dinheiro dos outros. Verdade. Né? Os dízimos não são meus, é deles, é pra eles próprios, né? Então assim, a gente precisa ter um cuidado e a gente precisa mesmo, nesses últimos tempos, ter aquele espírito de José. Isso. Né? José foi um dos maiores exemplos de economista, né? Pegou o Egito quebrado, falido, e Deus deu a ele a sabedoria, e ele foi embora. Então é isso que nós precisamos. Contamos com os homens que Deus deu sabedoria para nos ensinar nessa área, e contamos com o Espírito Santo para nos orientar, e vamos chutar a bola e vamos que vamos. Amém. Feliz 2019, pastor Tuca. E Igreja Primitiva Arca, temos... Sábado nós temos uma consagração abençoada, né? Depois daquele almoço, 0800. Oba! Não tem esse negócio lá. Não tem almoço grátis, Sérgio. 0800 lá, o nosso almoçozinho lá. Pra todo mundo lá. Quem for, come. E vai, azeitona, que o negócio é bom. Então quero convidar vocês aí para estar com a gente nessa consagração abençoada, e que Deus possa abençoar todos. Um abraço aí a Ipas, por me aturar há tantos anos, né? Porque eu sou chato pra caramba, meu irmão. E um beijão a todos, e um feliz ano novo a todos os pastores, cristão, não cristão, empresário, os que vão ser. Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção, e que Deus lhe dê para economizar. Amém. Glória! Obrigado, pastor Tuca. Pastor Jansen Leiros.
Um abraço para os nossos ouvintes, acho que foi um debate bastante proveitoso, principalmente para que a gente entenda que não há passos fáceis para serem dados dentro da gestão de um país do tamanho do Brasil. Nós somos uma população de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, 48 milhões recebem salário mínimo, temos contas governamentais completamente indexadas ao salário mínimo, então não dá para tomar decisões de maneira irresponsável. Por isso, inclusive, o decreto, para que haja responsabilidade, né, fiscal, inclusive, do governo, para que não tenha despesas desnecessárias ou acima da capacidade de pagamento. Nós já estamos nos avizinhando aí no próximo ano já, no máximo, mais tardar no segundo ano daqui para frente, com um achatamento total da capacidade de despesa do governo. Nós estamos chegando aí ao teto máximo de gastos do governo. Então a gente precisa agir com muita responsabilidade e entender que o governo que assumiu, seja ele de quem quer que seja, qual fosse, teria que passar por essa e enfrentar por essa realidade. Uma capacidade muito enxuta de despesas e que vai ter problemas graves e sérios para resolver de uma maneira muito rápida, de um período muito curto. Então a gente precisa entender isso, não ficar no alarmismo, não entrar nesse onda de oba-oba, de crítica por crítica, porque estamos passando por uma situação muito séria e precisamos esperar as coisas começarem a dar certo e precisamos orar por esse país. Exatamente. Pedir a Deus que ajude os dirigentes desse país a nos levar a uma vida mais mansa, mais tranquila. Refrigério, né, nesse momento, porque não está sendo fácil. Não. E precisa haver muita responsabilidade. Estou vendo gente, inclusive, discutindo aí, pessoas do meio evangélico, se antagonizando ao governo e tal. Não quero saber disso. Eles podem ter suas predileções, mas precisamos saber que participamos todos no mesmo barco. Hein, Jansi? E precisamos saber que temos uma responsabilidade espiritual. O palanque acabou. Acabou, vamos começar a trabalhar. Chega, né? Vamos lutar para um país, de um Brasil um país melhor, né? independente da sua predileção partidária. Eu não quero ir embora do meu país e não quero também mandar meus filhos embora. Eu tenho convicção que Deus vai abençoar a nossa pátria e a gente vai comer aqui o melhor dessa terra. Ô, glória! Eu vi lá no Facebook aquela muqueca que você fez, rapaz. Mistério de Cantarébia, só camarão. Minha gente, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Sérgio que é economista também e ele é consultor do Sebrae, Sérgio Dias. Obrigado, Sérgio Dias, pela participação. Eu que agradeço o convite de participar. Nós tratamos de um tema que ele é sério e triste, né? Que é o valor do salário mínimo, mas de uma forma que foi leve e até de com certo... Como se diz, pitoresca. Pitoresca, né? Com algumas tiradas aí, até porque faz parte do nosso perfil de brasileiro. Verdade. Rir da desgraça, né? Até porque se a gente fizer um tema muito sério, muito sisudo, Sim, muito engomado... o pessoal vai chorar em casa. Exatamente, a gente tem que falar de uma forma que chegue no ouvido das pessoas e chegue com um vocabulário acessível. Sim, e que todos possam entender realmente, né? Eu queria só deixar meus contatos. Eu sou consultor do Sebrae e também consultor de empresa de uma forma geral, independente do Sebrae. Eu não sou funcionário do Sebrae, eu trabalho para o Sebrae. Eu tenho um programa um canal no YouTube que trata de empreendedorismo, chama-se Programa ONE. ONE quer dizer O Negócio É. E é só entrar no YouTube, botar Programa ONE, tudo junto, Programa ONE, tudo junto, vocês vão ver entrevistas com empresários, com pequenos empresários que deram a volta por cima, que conseguiram sair de vender bala no sinal até hoje faturar 25 milhões por mês no negócio. E eu tenho esse programa no YouTube. Eu tenho um livro publicado que é sobre inovação. Eu trabalho muito com inovação. Sim. Quer dizer, tentar fazer com que uma empresa se torne competitiva através da inovação. Tem um livro chamado Inovar em Tempo de Crise, fora dela também. Ele foi editado pela editora Letra Capital. Pode ser comprado através do site da editora. Vou mostrar aqui na nossa live do Face, para quem quiser adquirir o livro do Sérgio. Pode adquirir através do próprio site da editora Letra Capital ou das livrarias, né? Eu vou deixar um livro aqui para a rádio. Opa! Para o acervo aí da rádio. Vai ficar para mim. Vai ficar para você. Eu queria só complementar uma coisa que o Eduardo falou com muita propriedade sobre o problema da educação
financeira dos jovens, né? Eu acho que além da educação financeira, deveria, quer dizer, embutida... A educação financeira devia estar embutida numa outra coisa um pouco mais abrangente, que é o empreendedorismo. Você estimular o empreendedorismo já na criança. Porque você vê que muita gente vai subir na vida, vai se formar, vai fazer uma escola técnica, ou não vai, mas ele, independente disso, ele pode não ter uma faculdade e ser um empresário, ser um empreendedor, mas ele precisa ter uma noção lá na base do que é empreender. O que é empreender? Empreender é você correr risco, saber correr risco, saber criar alguma coisa nova, tentar melhorar sempre o seu negócio, criar coisas que você enxerga que existe demanda e não atendida. Sim. Então isso é empreendedorismo. Então isso devia ser colocado lá na escola, na base, para as crianças, porque muito empreendedor, e eu tenho um caso até de um empreendedor que eu entrevistei nesse meu canal, que ele começou a empreender com 11 anos. Ele montou uma barraquinha de bala na frente da escola onde ele estudava. Então ele estudava e vendia bala na frente da escola. E com 11 anos de idade. Depois ele comprou uma loja. Com 15 anos ele tinha uma loja. Meu Deus. Então esse camarada, ele hoje é esse que eu falei que fatura 25 milhões por mês num negócio que ele montou. Já foi empreendedor de várias coisas. Esse empreendedorismo ele tem que ser estimulado lá na criança. Dentro desse empreendedorismo tem a educação financeira, que faz parte desse trabalho todo que a gente faz hoje para pessoas que já estão empreendendo ou que querem empreender, adultos, mas isso devia estar lá na educação. Eu acho que isso poderia ser até um braço da matéria matemática. Dentro das escolas. A matemática financeira tem alguma coisa de... A nossa educação é meio estranha, né? Porque a gente não aprende, não ensina os nossos jovens a serem empreendedores. Não. A gente ensina nossos filhos, nossos jovens, a trabalharem para conseguirem formar um currículo que se torne empregado de alguém. Nós não treinamos os nossos jovens a empreenderem, a terem vida empreendedora, para gerar riqueza nesse país. Sempre para poder arrumar um emprego, ou para trabalhar na empresa privada, ou para trabalhar de funcionário público. É um dualismo e um quadrado constante que agora que está mudando, agora que esses conceitos estão mudando, porque nossos pais disseram, olha, estuda, faz um concurso público, você vai descer alguém na vida. Ou estuda, você conseguir arrumar um emprego para trabalhar na Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então a gente passou a vida toda funcionário público, se preparando para trabalhar para os outros. Nós não fomos ensinados a ser empreendedores, a sermos, não, mesmo que não fosse patrão, mas a empreender alguma coisa, a realizar alguma coisa. Então, agora, dentro desse conceito, é que cabe uma matéria na escola de gestão financeira, né, para cuidar dos próprios negócios, para que isso forme o futuro empreendedor. Mas nunca foi preocupação nossa. Só complementando rapidinho, a gente tem uma visão de que o empreender significa botar dinheiro, ter um capital para fazer um investimento. Vou iniciar uma empresa, eu preciso ter 50 mil reais. Essa regra mudou. Hoje em dia você começa a empreender talvez até com zero. Então, se você tiver um tutor, um mentor, alguém que saiba te levar nessa direção, você consegue empreender e desenvolver um negócio. Eu acho que a gente merece um segundo round desse nosso debate. Pastor Flávio? Terceiro, quarto, quinto. Minha gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Sérgio, pelo livro A Nossa Rádio. E também, daqui a pouquinho, nós vamos com o Frequência Máxima. Mas antes eu vou dar aqui a minha ficha técnica, a produção da jornalista Bárbara Leal. A melhor que temos. É a melhor, The Best. Só perde aqui para assessora do nosso querido Sérgio. Daqui boa tarde, assessora do Sérgio, está aqui nos acompanhando também na rádio. Um alô, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Isso mesmo. E aqui o nosso operador de áudio, DJ Azeitona. Rodrigo Souza. O homem que tem desemprego. E a nossa recepcionista, a nossa produtora, a nossa querida Divina Castro, aqui com a gente também, The Best, aqui da Rádio Betel. E vocês fiquem com o Senhor. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. E vamos agora para o nosso período de oração. 30 segundinhos, Jansenleiros.